Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você uma entrevista que eu concedi ao canal Astrologia Sistêmica. Mas antes de mais nada eu peço que você se inscreva no nosso canal se ainda não for inscrito. Se já for, chame mais uma pessoa para participar. Querendo marcar sua consulta comigo, me procure no WhatsApp 21 97906 4248, o nosso zap já. Na descrição do vídeo você também tem ali os links do Grimório de Afrodite, curso de Reiki Usui nível 1 nível 2, som da prosperidade, som de Abundia, mantra de Lakshmi, mesa radiônica quântica. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos, curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Caso você queira também participar do nosso ritual deste mês, me procure no WhatsApp 21 97906 4248, ritual para abertura de caminhos, proteção, prosperidade e muito mais. Bom, gente, essa entrevista eu concedi ali no dia 19 de fevereiro para o Carlos Armit, do Astrologia Sistêmica. Foi uma entrevista maravilhosa, quase 2 horas de duração, mas eu recomendo, se você tiver um tempinho, você assista, ou então vai assistindo um pouquinho todo dia, mas assista essa entrevista, tá imperdível. A gente falou ali de astrologia, a gente falou ali de história das religiões, a gente falou de deuses, a gente falou de política, a gente falou de economia, a gente falou de previsões para a humanidade, inteligência artificial, movimentos políticos, pensamento das pessoas, comportamento humano, falamos de tudo que você puder imaginar, uma entrevista fantástica, tá? E teve de tudo na entrevista, teve participação de vocês perguntando, teve opiniões dele, opiniões minhas, concordância, discordância, mas muita convergência, assim, de energia, muita convergência, assim, de ideais, né? Isso que importa. E, principalmente, a gente metendo malha ali nos trevosos, nos golpistas e mais, tá? Teve até falta de luz, queda de luz aqui. Era de noite, teve, por conta da bendita da concessionária de energia elétrica, teve uma queda de luz no meio da live da minha parte. Mas a gente continua a live mesmo assim. Tô nem aí pra queda de luz, não era isso que ia me parar, tá bom? Então, a entrevista foi fantástica e você vai conferir agora a entrevista que eu concedi. Tá bom? E não se esqueçam também, além de você se inscrever aqui no nosso canal Pedro Baldan, você vai lá no canal dele, na Astrologia Sistêmica. Se inscreve lá, curte lá também, dá aquela forcinha para que mais, né, tenhamos forças aqui no nosso campo progressista de levar boas palavras, boas previsões e previsões que acontecem, assim como as nossas acontecem, as deles também acontecem, né, dele também acontece, e a gente pode sim se unir em torno de boas energias, levando mensagens de luz, de esperança e também alertas, por que não, para as pessoas que nos assistem, tá certo? Então confira a entrevista, ficou bem bacana, assista agora. Boa noite, pessoal, como vocês estão nesta segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024? Eu quero que vocês me deem uma referência, como que está o som, como que está a imagem, se está tudo tranquilo, que o meu microfone hoje deu uma pifada de manhã aqui, né? Eu estava gravando o vídeo da manhã, tive que começar tudo de novo, perdi a gravação, então estou perguntando para ver se está tudo ok o som aí, tá? Vocês me referenciem, tá? Bom, hoje nós vamos conversar, né, sobre o ano de 2024, sobre a espiritualidade, sobre tudo que está sendo dito aí por todos os estudos astrológicos, baralho, búzios, né, enfim, nós temos tantas disciplinas que estudam o campo espiritual e que trazem informações para a gente poder se guiar. Sempre as informações que vêm da espiritualidade no sentido não de salvar ninguém, né? Mas no sentido de dar uma orientação para que a gente possa fazer as melhores escolhas possíveis dentro da linha de cada um, dentro do que cada um tem que passar, tem coisas que a gente não tem como evitar, faz parte da nossa história, faz parte daquilo que é a aprendizagem que a gente deve viver, então não tem varinha mágica, não tem solução mágica para escapar dos problemas, dos desafios que são inerentes à nossa espiritualidade, ao nosso caminho, né? Então a gente vai falar disso. E o Brasil, ele está no meio de uma situação que parece que a cada momento nós estamos sendo chamados à maturidade, né? Aliás, não só o Brasil, o mundo de uma forma geral, e desde o procedimento da pandemia, que as coisas vêm no sentido de cresce, vamos amadurecer, vamos encarar as coisas com maturidade, vamos nos tornar adultos, porque a grande verdade é que a maior parte da humanidade ainda não chegou no estágio adulto. Nós carecemos de pessoas adultas para conduzir o processo civilizatório, né? O que a gente tem aí são pessoas muito presas nos seus
contextos infantis ainda, nos seus ressentimentos, nas suas mágoas, nos seus fracassos, né? Isso, a psicanálise explica muito bem como a gente fica ainda reproduzindo as coisas mal resolvidas na nossa infância e temos uma dificuldade de adultecer, enquanto indivíduos e enquanto civilização. Hoje nós estamos vivendo uma situação, né, que é um chamado a se tornar adulto, o que aconteceu hoje, ontem, né, e vem repercutindo hoje com a fala do nosso presidente Lula, é no sentido de se posicionar como uma pessoa adulta, né, e parar de brincadeira, parar de querer escamotear a realidade, parar de ficar inventando narrativas para não ver, como eu falei no vídeo da manhã, que tem um bode na sala, que o bode está fedendo, e alguém tem que indicar isso. E o Lula teve essa grandeza, teve essa coragem de apontar, de colocar o dedo na ferida. 24 horas depois, nenhum chefe de Estado o condenou pelo que ele falou. Ou seja, né, quem cala, consente. Então significa que os chefes de Estado concordam com o que o Lula diz, mas não tem coragem, a coragem que Lula teve de denunciar a matança de Netanyahu. Netanyahu, o que está acontecendo em Gaza é ambição, loucura, sangue assassina de um homem só, Netanyahu. E ele não pode ser tomado como exemplo da maioria do povo israelense, nem muito menos do povo judeu. Até porque tem judeu que não é israelense. Nós temos judeus aqui no Brasil, eles não são israelenses, são judeus, né? Então, Netanyahu, quando você critica Netanyahu, quando você critica o gabinete de governo que toma ações genocidas que estão acontecendo em Gaza, isso está muito, muito longe de qualquer crítica ao povo judeu e nem muito menos ao povo israelense, né? Da mesma forma que uma pessoa que possa criticar o presidente Lula não está criticando o povo brasileiro, né? Então, da mesma forma como o Bolsonaro era a vergonha internacional, não significa que nós brasileiros éramos a vergonha internacional por causa do Bolsonaro. Então, a gente tem que ter essa mensuração, né, das coisas e entender que hoje estamos sendo chamados a ter uma postura de adulto, né? Vamos crescer enquanto humanidade, vamos crescer enquanto lideranças no mundo, e isso é muito importante nesse momento. E é lógico que crescer, a criança sapateia, a criança vai ter a angústia do crescimento, a criança vai ter que fazer de tudo para permanecer no seu mundo mágico e infantil, porque crescer dói. Crescer significa abrir mão das histórias confortáveis e convenientes. Crescer significa assumir uma postura na vida. E não são todas as pessoas que estão preparadas para isso. E quando a gente fala de espiritualidade, é importante a gente ter isso em mente também. Que a espiritualidade, ela quer, em primazia, que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente não fique dependente das coisas, tá? Para a gente falar sobre tudo isso, tratar um pouco sobre o ano de 2024, os desafios espirituais, eu vou receber aqui hoje o Pedro Baldança, que já esteve aqui com a gente, né? E estamos aqui, acho que no segundo ou terceira live com o Pedro, né? E a gente vai tratar desses assuntos todos. Pedro, seja muito bem-vindo, boa noite, sua apresentação, por favor. Boa noite, professor Carlos, boa noite a todo mundo do canal. Fico muito contente por esse convite, estar aqui novamente, e vamos que vamos falar sobre esse ano de 2024, que é um ano de muitas bifurcações espirituais, né? Com astrologia, com numerologia, diria que é um grande alinhamento espiritual para muita coisa podre ser trazida à tona, né? Então, você falou sobre Israel, é bem pertinente, eu até fiz uma live mais cedo, hoje no meu canal, falando dessa situação. Eu acredito que realmente a frase do Lula foi perfeita ali. E as pessoas, na ânsia, né, de criticarem, na ânsia de se fazerem de tontas, de ignorantes, de burras, ou então de mal intencionadas mesmo, elas tentam deturpar as coisas em benefício próprio, as coisas para tentar atacar o Lula, enfim. Mas foi realmente alguém precisava botar esse dedo na ferida, que ninguém estava pondo, né? Agora, é uma coisa que eu falei também hoje lá no canal. É uma coisa que vai passar. Foi colocado isso, né? E as pessoas, que o Lula vai sofrer impeachment, vai ser, gente, é uma frase que ele falou, nenhum presidente vai sofrer impeachment, de uma coisa tão tirada de contexto dessa maneira e nesse nível de situação. Então, mais a bravata da oposição, daqueles bolsonaristas, e é um momento de transição que a gente passa, uma transição daquele
daquele confronto que nós estávamos tendo aqui no país, por exemplo, da gente tirar, né, aquele povo ali do poder. Agora é um outro momento, um momento da gente aprender para que possamos compreender melhor, né, as pessoas, quem foi enganado por eles, quem foi levado para o outro lado, e para que eles não voltem. Então, é a conscientização que você falou agora no começo da live, se tornar adulto. Né? Vai ter gente que vai espernear, vai ter gente que vai reclamar, vai ter gente que não vai se adaptar, mas realmente a grande maioria, eu acredito que esteja disposta a diálogo, a mudança, a transformação, e quem não tiver vai ser na marra, né? Porque a espiritualidade mesmo, ela ensina as pessoas. Se o ser humano não consegue absorver o que o semelhante coloca com empatia e tudo mais, a espiritualidade vai chegar e vai falar, olha, acorda para a vida e vamos nessa. E para quem não me conhece, o pessoal que é do seu canal, que é novo por aqui, que é novo também, eu sou Pedro Baldança, eu trago no meu canal previsões sobre política, sobre economia há alguns anos, utilizando principalmente as cartas, mas também numerologia, outras ferramentas, e magias, dicas, enfim. E sempre eu tento não seguir um caminho extremista de nenhuma maneira. Tento me colocar de uma maneira bem conciliadora, e assim como o professor Carlos, eu acredito que tento me colocar contra também essas pessoas que se vendem nesse momento como videntes e que, na realidade, são caçadores de cliques, caçadores da tragédia alheia, ficam estimulando, falando que o mundo vai acabar, qualquer coisa. A pessoa quebrou uma unha ali, o mundo vai acabar. Caiu alguma coisa, caiu uma árvore na estrada, o mundo vai acabar. Choveu em tal lugar, o mundo vai acabar. O mundo sempre teve dessas situações. Só que agora a espiritualidade está mais, digamos, ativa numa cobrança para o ser humano, né? Para ver se o ser humano realmente acorda. E é isso. Uhum. Não, é incrível, né? E assim, é tudo uma confusão, né? Esse plano físico nosso aqui tá tudo uma bagunça, tá tudo distorcido, né? As pessoas reencarnam aqui, parece que elas já vêm com defeito de fábrica e falta fazer o recall para poder consertar isso. Então, veja só, como que pode você ter um apoio massivo da igreja evangélica a Israel, se Israel não é um país cristão, vamos dizer assim, né? O judaísmo é anterior, inclusive não vê o Jesus como Messias, né? Então, assim, como que eles, né? Eu tomei Jesus no meu coração, sou de Jesus, e aí você reverencia justamente um país que não aceita Jesus como Messias, é uma incoerência, e a pessoa faz isso por quê? Porque ela é incentivada pelo ódio, pela disputa, não pela fé. Não é um movimento de fé, isso não é um movimento de coração, porque qualquer pessoa minimamente empática, qualquer pessoa que tenha alma, né, animando o corpo, olha para aquelas situações, o que acontece em Gaza, e vai entender o que está acontecendo ali. Não precisa ter grandes inteligências, a pessoa não precisa ser um Einstein para entender que tem uma população que está sendo massacrada miseravelmente por um exército brutal que entrou no país deles e foi avançando e triturando as pessoas, né, com a desculpa de que está caçando terrorista. Aí qual é a desculpinha que o bolsonarista canalha vem falar, né? Ele vem falar assim, mas e aqueles que o Hamas matou? Isso foi em 7 de outubro. Que o Hamas tenha matado 100, 200 pessoas, Netanyahu matou 30 mil. Quer dizer, o negócio vai nessa desproporção, né? Então, assim, é um absurdo, né? A mesma coisa, eu estou andando, uma cobra saiu da mata, veio e me picou. Aí o que eu faço? Eu invado a mata e mato todas as cobras. Né? Então, faz sentido isso? Né? É uma coisa assim absurda, né, o que a gente está vivendo, e as pessoas passando pano e tecendo justificativas rotas para esse tipo de coisa. Né? E aí eu vejo que esse mundo, né, aliás, aquela região do planeta, né, Pedro, ela é muito complicada, é muito passado, é muita confusão religiosa, né? Tudo surgiu ali, Velho Testamento, Novo Testamento, e cruzadas, né? Então é uma região densa, né? Eu nunca estive lá, não sei se você já esteve lá na Terra Santa, nunca estive, não sei se gostaria de estar lá, porque eu acho que é um campo tão pesado, né? Tão difícil de absorver, porque eu sinceramente não tenho interesse
de visitar aquela região lá, não, né? Então é algo assim complicado. E aí a gente chega no ano de 2024, né, Pedro, com essa nova confusão toda espiritual aí no mundo, né? Está acontecendo toda guerra, né? As dissensões. E existe algo da espiritualidade que nos cerca, e a gente acredita nisso, né? Porque senão, se a gente tivesse largado pelado no mato aqui, a gente já tinha se matado faz tempo. Eu acredito nisso. Tem alguma coisa que segura as pontas, né? Tem alguma força, né, que vai aqui orientando a criançada, né? Que a criançada, se deixar, ela taca fogo na casa, né? E a gente não chegou nessa idade adulta, não chegamos ainda, e ainda o pessoal quer fazer contato com civilização alienígena. De que jeito? Se a gente não tem nem, a gente não consegue contato nem com a civilização terráquea, né? A gente não consegue se dar bem entre nós, vamos querer fazer contato alienígena, né? Como é que você vê, né, esse momento de bagunça generalizada de tudo, os conceitos, a coisa de paz e guerra? Então as pessoas que deveriam estar defendendo a paz estão defendendo a guerra, está tudo invertido, tudo trocado. Como é que você vê isso? Como é que você entende isso no seu modo de ver da espiritualidade? Eu acredito que o mundo esteja passando por um momento muito delicado, né? De, digamos assim, de uma separação, né, entre três forças principais a nível de conduta na vida dos seres humanos. A primeira força, eu acredito que seja essa nossa, que nós dois, o pessoal que está nos assistindo, as pessoas que tentam fazer a sua parte, né, que são mais antenadas, que são mais progressistas, têm mais empatia com os outros, que tentam realmente ajudar como podem para que a gente não contribua com esse ódio generalizado, para que a gente não contribua com essa camada energética densa ao redor do planeta. A segunda força seria justamente a força das pessoas ruins, de verdade. Tem gente que é ruim, eu acredito sim. Ninguém é ruim. Tem gente que é ruim, sim. Tem gente que é ruim, pode não ser 100% do tempo, mas tem gente que a essência é uma essência primitiva ainda, e está nas primeiras encarnações, ou então não aprendeu o suficiente nas anteriores, enfim. E a terceira força seria uma massa de manobra, que, no momento, essa massa de manobra ela está sendo utilizada, né? São pessoas mais, enfim, ingênuas, talvez. Essa massa de manobra ela está sendo utilizada em proveito desse pessoal ruim, né? Ou seja, essa questão que você falou agora da inversão de valores, é justamente o pessoal ruim conseguindo ludibriar, conseguindo enganar uma boa parte da população e colocando ali seus ditames, colocando ali suas regras, colocando ali seus devaneios, as suas crenças deturpadas, reacionárias, extremistas, goela abaixo dos outros. Então, essa terceira força a gente precisa tentar ajudá-los a se purificar nesse sentido intelectual, energético e tudo mais, para que a gente possa tentar trazer de novo o equilíbrio para a nossa sociedade. Eu acho que essa tentativa, esse atrito, né, esse conflito ali de interesse entre a primeira força e a segunda, pela terceira que eu falei, que está gerando ali essa convulsão no momento no planeta. É guerra em tudo que é lugar, é conflito político em tudo que é lugar, é tentativa de golpe em tudo que é lugar, é a pessoa se metendo mais na vida do outro do que deveria com relação a questões de sexualidade, de gênero, de etnias, de cores, de credos, é a pessoa querendo colocar, por um lado, né, esse pessoal reacionário querendo ditar a vida dos outros, e a gente tentando falar, não, você tem direito sim de você ser o que você é, de quem você quiser, de ser quem você é de fato, e fica aquela coisa, aquela balança, né, aquela dicotomia. É um momento muito perigoso, muito delicado, e a gente tem que ter muita força de vontade, não só no sentido de posicionamentos nessas questões maiores, mas eu lembro também, sempre o pessoal do meu canal, dos posicionamentos pessoais, porque de nada adianta a gente estar aqui lá numa live, o pessoal está nos vendo, aí que bom, não sei o que, comemorando aqui que a gente fala, mas na hora H, no dia a dia, tem preconceito com o outro, ou tem uma energia negativa, ou pensa coisa negativa sobre o filho, sobre a mãe, sobre o marido, sobre o cachorro, sobre quem quer que seja. Então, não é só na atitude política, é na atitude pessoal. Do ponto de vista espiritual, isso vale muito. Isso ajuda, a mudança de atitude pessoal ajuda a diminuir a camada de ódio do planeta, ajuda a diminuir o conflito. Então, a pessoa que para de se importar com o que o vizinho está fazendo,
já diminui um pouco essa camada de ódio. Porque o que eles fazem é justamente isso, se importar com o que os outros estão fazendo. Né? Buscar essa questão da guerra, do atrito, do conflito por tudo. E você bem falou agora essa questão de Israel com os evangélicos. No Rio tem até grupo, né, criminoso que utiliza denominação ali com simbologia judaica, israelense e demais, sendo que são evangélicos. Então, realmente é uma coisa que eu não compreendo muito, como que quem se diz evangélico, que diz seguidor de Jesus Cristo, vai, enfim, associar-se a uma religião que, em tese, não crê em Jesus Cristo. É uma coisa meio estranha. Felizmente, eu não sou cristão. Então, nada contra. Sou uma pessoa que, enfim, respeito todas as religiões e no meu canal tem até simpatias com santos católicos e tudo mais, mas é uma coisa que não me toca, não cultuo. Sigo outras deidades, sou politeísta. E vejo que realmente essa região do Oriente Médio é muito complicada. Por quê? Ali você tem as tribos judaicas, né, milhares de anos, aquela região, eles reivindicando aquilo ali tudo. Você tem os cristãos, né, também reivindicando aquela área, como você fala, as cruzadas e tudo mais, muita guerra ali. Fora as cruzadas, tem muito conflito ali, muita Império Otomano, Califado Abássida, aquela coisa toda ali na Idade Média, na Idade Moderna também. E tem o islamismo, que também coloca muita coisa a nível de liberdades em xeque, né? Porque um lado se coloca como paladino da liberdade, né, que seria o Ocidente, quando não é. Enquanto eles se colocam como paladino da liberdade, estão massacrando os outros que não tem nada a ver com a história ali, a população que não tem nada a ver com a história. Para quê? Para retomar. O grande objetivo do Netanyahu é retomar, é acabar com a faixa de Gaza, é acabar com os assentamentos ali, né? Então, o Ocidente se vende como paladino da liberdade quando não é, quando estimula golpes ao redor do mundo, quando, na realidade, tem essa questão dos interesses, guerra para tudo que é lado, e também o outro lado fica numa situação de, historicamente falando, né, também de cercear a liberdade. Então, eu acredito que é uma região que, a própria região em si, ela estimula essas situações. E por isso que o pessoal, até nos comentários, estava colocando Terra Santa, teve gente que botou com interrogação, porque realmente é um local que parece que atrai conflitos, né, por conta dessas três forças. Fora a situação, se a gente for pegar o cerne da situação, espiritualmente falando, do meu ponto de vista, eu como estudioso de religiões e de egrégoras espirituais, as próprias pessoas que seguem as três grandes religiões abrâmicas, elas não conhecem as próprias origens dessas religiões. Elas não conhecem as energias que permeiam essas religiões. Então, existe um debate, né? Muita gente tem trazido isso à tona, e é um debate que eu acho válido, se realmente o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento, se não é, né? Se Jesus realmente foi concebido de Maria, se ela era virgem, se não era, né? Aquela questão também que até a Fraternidade Branca utiliza, dele ser realmente um mestre ascensionado ou não, ou se era filho do Deus, ou se é um Deus só, se não é. E a gente ainda pega o islamismo, que tem aquele símbolo, né, da lua, e eles não sabem nem a origem do símbolo que eles utilizam. Na realidade, Alá não é, a origem de Alá não é um Deus supremo, monoteísta, como eles colocam. Alá era um Deus lunar, tinha esposa e filhas, que depois foram suprimidas no começo ainda do islamismo. É uma situação que, energeticamente, do meu ponto de vista, eu enxergo ali um conflito, que as pessoas acham que com a mesma divindade, mas na realidade são três deuses totalmente distintos, ao meu ver. E essa guerra divina ou não, ela tem suas marcas, trazendo esses conflitos armados fisicamente na história, né? Então, todos eles querendo ali falar, não, eu que acredito mais, quando na realidade cada um deles acredita em um ser totalmente diferente do outro, se a gente for pegar para analisar. Então, é uma situação bem, bem delicada. E ao redor do mundo, é essa questão que eu venho trazendo no meu canal sempre, que eu comento muito, que há de uns anos para cá, existe uma questão que eu chamo de franchising da extrema-direita. Assim como essas redes de fast food têm as franquias em cada esquina, né? A pessoa come lá um hambúrguer, um cheeseburger, um refrigerante, uma batata frita, a extrema-direita tem seus franchises, suas franquias, né, ao redor do mundo.
Israel é o Netanyahu, por exemplo. Né? Na Hungria, o Viktor Orbán. No Brasil, foi o Bolsonaro. Nos Estados Unidos é o Trump. Na Argentina é o Milei. Então, essas pessoas, do ponto de vista espiritual, pelo que eu acredito, são pessoas trazidas, estimuladas, né? Claro, por grandes empresários, grandes líderes econômicos, mas que por trás disso existe uma egrégora perversa, uma egrégora de trevas, que faz com que haja uma disseminação do ódio, né? Das famílias se separando por conta de política, das famílias se separando por conta de preconceitos, das famílias se separando por conta de questões mesquinhas. Isso é um grande estratagema espiritual negativo. Tá? Então, é uma coisa bem interessante que logo no ano 8, né, na numerologia, o 8 ele vai falar da questão. O pessoal acha que o 8 é só prosperidade, né? Quem mais leigo na numerologia vai achar que é isso. Não, o 8 é a concretização. Então, é a concretização do bem e do mal também. Você fez coisa errada, você vai ter a concretização dos seus esforços errados ali, vai ter a verdade vindo à tona sobre aquela coisa errada. Se fez coisa certa, vai ter ali também a coisa certa resplandecendo. Então, a concretização é a intensidade, né? É a verdade vindo à tona. E também é um número de conflito, né? O 8, geralmente, até na numerologia pessoal, as pessoas que são do 8 são pessoas um pouco mais belicosas, são pessoas que não gostam de levar desaforo para casa e tudo mais. Então, é um ano de as pessoas não querem levar desaforo para casa. É um ano que os conflitos eles tendem a se intensificar, tendem a ter um momento ali de auge, para que depois arrefeçam, diminuam, mas o ano 8 é perigoso por isso. Aí a gente pega o aspecto astrológico, com Saturno que cobra, né? E o aspecto espiritual, que quem rege, enfim, Saturno é o nome romano para Cronos, que é o pai de Zeus, que era um titã que comia os filhos, né? E que castrou o próprio pai. Então você já vê como que é uma conjunção de energias que fala, agora o vai ou racha, agora é o momento da cisão. Agora a gente vai ver quem que está ali de um lado e quem está do outro. Então, eu acho bem pertinente essa fala sobre confusão e convulsão nesse ano. Exatamente. Deixa eu agradecer aqui, né, a Estrela GS12 pela contribuição, a Ariane Campos, a Lina Luz e a Vanilda, né, obrigado pela contribuição aqui da live. Esse que você falou do ano 8 é realmente bastante interessante, porque é o Saturno, né, o ano de Saturno, e eu sempre falo para meus clientes, né, que o Saturno ele é aquele professor chato, né, a pessoa fala, Saturno ele atrasa, ele frustra, né, mas para quê? Quem não fez a tarefa de casa, né, então é o professor que chega lá na tua carteira, olha, se você não fez os exercícios, vai ficar, você não vai para o recreio, rapaz, você vai ficar aqui. Então ele é restritor, ele é difícil no sentido em que ele vem para nos enquadrar, né? Tipo, toma atento, né? Essa energia que a gente tá tendo. Então, o que acontece? Se você tá de boa com Saturno, ele vira até seu BNDES pessoal, ele te banca e te dá, e aí entra a prosperidade, que você falou, né? Aí entra porque a pessoa tá alinhada com aquilo que ela tem que ser, com aquilo que ela tem que fazer, com as diretrizes dela, né? Então, essa energia que a gente vai viver nesse período aqui desse ano regido por Saturno. Depois, lá na frente, nós vamos ter uma conjunção Júpiter-Urano, que vai mexer aí muito com o balacobaco a partir de abril, né? Muita coisa vai acontecer, mas a gente já está vendo as repercussões aí do que está acontecendo. Agora, do ponto de vista das religiões, né? Eu vejo assim, eu questiono bastante essa questão dessa visão monoteísta, né, que se instalou a partir, né, das religiões que veio lá de Brahma lá atrás, mas também se desenvolveu através ali do judaísmo e tudo mais, né? Esse Deus forte, pesado, essa coisa difícil. E isso criou nas pessoas uma dependência de um Deus, primeiro, antropomórfico, né? Um Deus semelhante a gente, sentado num trono, que está mais preocupado se você está transando com fulano, com Beltrana, do que fazer a administração desse universo absurdamente enorme que nós temos aí. Então, essa visão medíocre de Deus é um Deus criado pelos seres humanos. Né? Eu vejo que o Deus que as religiões vendem, ele não tem nada a ver com se existe um ser supremo que comanda tudo isso daqui.
não é esse Deus das religiões, não é esse Deus das escrituras sagradas, porque esse Deus, se você pegar o Deus do Velho Testamento, é um psicopata, né? Você pega as ordens dele de mandar sacrificar filho, de mandar tocar exército em cima de povos que ele falava que não eram dele. Era um Deus que pedia genocídio. Era um genocida esse Deus do Velho Testamento, né? Então, assim, seguir esse tipo de coisa é entrar no contato com uma egrégora extremamente pesada e negativa. Então, assim, e a gente vê que as pessoas, por viverem numa modernidade onde tudo está sendo questionado, onde nada mais é referência para nada, a pessoa que não adulteceu, ela corre para o pé do primeiro pai. Né? E onde é o pai mais fácil? O pai bravo, o pai tirânico, o pai que vai vingar por mim, né? Então, assim, então eu vou... E aí o fundamentalismo religioso, ele se estabelece, ele se coloca nesse processo todo e cria essa animosidade. Se você tirar a capa religiosa a maioria dos conflitos na Terra, eles não teriam essa sanha tão assassina assim. Porque muito é movido por religião, muito é movido por essa questão religiosa, e ela está por trás disso tudo. Né? Obrigado, Libertar, pela ajuda aqui, pela contribuição no canal. Libertar, que era companheira lá do curso de Neurolinguística com a Clô Guilhermino. Obrigado pela participação e pela contribuição. Como é que você vê esse Deus tirânico, esse Deus... Eu vejo como um psicopata, sinceramente, Pedro. As pessoas podem ficar bravas, mas... Exatamente. Eu concordo, gênero, número e grau. A grande questão é que as pessoas elas criam a própria interpretação do que é divindade, né? Do que é Deus. Então, a pessoa ela tem a interpretação deturpada do que é aquela deidade, ela acha que os outros têm que ter essa mesma interpretação. Né? Isso acontece muito aqui no Brasil com a questão dos evangélicos, né, por exemplo. Então, existe o que o pastor fala e o seguidor, né, claro que não são todos, mas é a maioria, ele vai achar que só aquela visão do Deus, né, de Deus, colocada pelo pastor, é a visão correta. Né? Aí vai na outra igreja, é outro pastor, é outra visão, e por aí vai. Então, uma coisa que aquela figura, a deidade, seja qual deidade for, ela tem a questão do ser humano por trás. Então, o ser humano ele tem que parar de delegar, né, já que é para mentalizar alguma deidade, já que é para ter a sua própria interpretação de uma deidade, que seja a interpretação pessoal, não de líderes religiosos movidos por interesses escusos, né, econômicos, políticos e tudo mais. E essa questão do Deus monoteísta, né, ele vem sempre para quê? Para tirar um culto que geralmente é mais aberto, que é geralmente mais progressista, que é geralmente de uma sociedade mais diversa, né? Para colocar ali os seus dogmas que não podem ser quebrados, não podem ser tirados de pauta nunca. Né? Então, você falou bem da questão do Brahma lá no hinduísmo, né, que tirou ali os deuses védicos, né, o Indra e todos os outros anteriores, que era uma sociedade até um pouco mais plural. Aí veio a questão do pretenso monoteísmo hindu, que na realidade virou uma trindade posteriormente, que é a instituição das castas lá, aquela coisa toda, né, que em alguns lugares até hoje existe lá na Índia. A questão do Deus judaico, que realmente, no meu entendimento, não é o mesmo Deus que Jesus representaria. Também tirando ali os deuses persas, os deuses da Babilônia, os deuses da Mesopotâmia, para poder, né, instituir. Claro que eu falo o Deus, não no sentido que ele fez isso, tá? Mas os fiéis, né, que fizeram essa situação, que criaram as guerras a serviço de determinada deidade. Aí tem a questão do cristianismo, né, que Jesus falou A, B e C, e parece que os seguidores dele entenderam o X, Y, Z, porque é uma coisa totalmente diferente. Primeiro, eu parto do pressuposto que o que está escrito ali, para mim, não tem muito sentido, muito valor do ponto de vista histórico e realmente de fato. Porque eu vejo como um ser humano que escreveu aquilo ali. Pode ter tido intuição, pode ter tido isso e aquilo, mas foram seres humanos. E depois, imperadores romanos
adulteraram aquilo ali, mudaram tudo a seu bel prazer, e que eu vou acreditar naquilo ali? Então, uma situação que, sinceramente, não há muito sentido. E mesmo que houvesse realidade ali, vamos supor que haja. Os cristãos, a maioria não segue, tá, o que foi falado supostamente ali por Jesus. Não segue, não segue. E aí tem a questão do islamismo, né, como eu falei, que era uma coisa inicialmente virou outra. Né? Enfim. Então, essas questões, elas trazem esse dedo na ferida das religiões. Né? Eu sempre falo para as pessoas, tenham fé, se conectem às egrégoras, à espiritualidade, mas evitem, né, de serem dogmáticos com aquela coisa religiosa, é preciso fazer isso que o padre mandou, que o pastor mandou, que o pai santo mandou, que não sei quem mandou, porque isso aí cria uma doutrinação, cria eu diria até aquele contexto da massa de manobra que eu falei agora há pouco. É uma situação bem delicada. Então, graças aos deuses, eu falo, graças aos deuses, eu sigo deuses que são mais tranquilos. Então, você falou da questão do Deus que estimula genocídio, que quer que os outros se metam na vida dos outros, que, enfim, que tem preconceito, não deixa o outro ter relações íntimas com ninguém. Por isso que eu sigo deuses que, nas lendas, eles tinham relações íntimas com todo mundo, e como os deuses gregos, por exemplo, então deuses sem preconceitos. Deuses paz e amor, sempre paz e amor no bom sentido, né? Porque faziam guerra dessa. Mas eu vejo prefiro as guerras divinas dos deuses gregos do que as guerras físicas trazidas por seguidores dos deuses, né, do deus monoteísta, ou desses, que são vários deuses que tentam ser únicos e supremos. Assim como o próprio Javé, né, ou, enfim, o Alá, entre outros. Lá atrás tinha o Ahura Mazda também, né, no zoroastrismo, e o próprio Brahma no hinduísmo, enfim. Então, a questão das religiões no Brasil, por exemplo, eu acredito que é uma situação muito delicada. O Brasil ele está sendo um laboratório, sabe? Um laboratório para que a gente possa analisar as questões políticas, do ponto de vista esquerda contra direita, democracia contra ditadura, contra fascismo, civilização contra barbárie, e também vai ser um laboratório nos próximos tempos do que vai ser religião, né, fé. Seu som desapareceu, Pedro. Seu som desapareceu, Pedro. Seu som. Ficou sem som. Tá sem som. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Eu acho que foi o fone, deu problema. Ah, então, tá. eu parei aonde? Qual parte? Ficou sem som em qual parte? Então, você estava falando dos deuses, genocídio, essa coisa toda das guerras. Ah, então, isso. Eu peguei um caminho falando da questão do Brasil. O Brasil vai ser um laboratório muito importante para a gente Isso. poder ver a questão de fé contra a religião. Impedir, né? Nós precisamos impedir os reacionários evangélicos de transformar isso em uma teocracia, né? Transformar isso aqui numa Gilead, né? Aquele do conto da Aia, né? Aquele país ali totalmente absurdo, né? Onde a Bíblia está acima de tudo e as pessoas não têm direito a nada. É uma coisa muito, muito delicada, porque isso não é falado, mas a boa parte das igrejas evangélicas, elas ensinam para seus líderes, para seus obreiros, para seus pastores, uma coisa chamada marketing religioso. O que é o marketing religioso? É a pessoa que vira sacerdote aprender noções de publicidade religiosa para como que ludibria o fiel, como que conquista aquele fiel, como que faz tal coisa, como que exorciza direito um capeta, entre aspas, de uma maneira muito mercadológica, muito prática mesmo. Assim como se fosse um marketing eleitoral. O candidato tem que se posicionar assim para a câmera aproxima para que ele possa cativar o público eleitorado daquela cidade, vamos supor. E existe isso dentro desse movimento reacionário aqui no Brasil, religioso reacionário. Então a gente não pode ser mais poliana de achar que a gente só vai combater isso com diálogo,
com o paz e amor, com temos que visitar as pessoas, temos que fazer um trabalho apenas de base e tentar estar fazer só a caridade. Claro, a gente tem que fazer a caridade, tem que estar fazendo um trabalho de base, tem que estar ali na rua, no olho no olho, mas a gente precisa ter esse mesmo posicionamento que eles colocam. O campo progressista só venceu o Bolsonaro em 2022, primeiro que era o Lula, né? E segundo, porque utilizamos as táticas que eles estavam utilizando, de crescer nas redes sociais, de colocar memes, de utilizar uma linguagem mais fácil para a população, de usar realmente um marketing desconstruído. E na parte espiritual vai ter que ser feita a mesma coisa, se a gente quiser conter esse crescimento reacionário. As religiões ou os movimentos espirituais da nova era, e até alguns que são mais antigos, mas que estão passando por processo de transformação, vão precisar combater nesse campo, no marketing religioso. Marketing é buscar ali, não para doutrinar as pessoas, não para enganar os outros, mas para técnicas de como evitar com que as pessoas caiam na lábia desse povo. Como que a gente vai conseguir conscientizar? O que falar para fazer com que aquela pessoa desperte para a realidade? O que falar para aquela pessoa se tornar um ser humano questionador? O que falar para aquela pessoa passar a não acreditar naquele livro, naquela Bíblia, como verdade absoluta? Então a gente vai ter que criar técnicas nesse sentido. E o Brasil vai ser um grande laboratório nisso, na minha visão, para esses próximos anos. Porque eles colocam que vão ser maioria da população. Eu duvido muito que sejam. Duvido muito que cheguem à maioria da população. O brasileiro é um povo muito, muito sincrético, muito místico. Então eles podem chegar a 33, 35, até a 40. Mas 50 eles não chegam aqui não. Tá? Não chegam mesmo. Tá? E isso que eles querem doutrinar as pessoas. E se a gente deixar, daqui a pouco eles estão fazendo o quê? Uma guerra, não acredito nisso, mas é o intuito de alguns deles, uma guerra civil, uma guerra religiosa, uma cruzada à brasileira, né? E isso a gente tem que evitar a qualquer custo, até para que a gente possa continuar a estar fazendo lives assim, falando de astrologia, de previsões, de espiritualidade e tudo mais, com facilidade e sem ninguém apontando o dedo, sem ninguém nos proibindo. Né? Uhum. Deixa eu agradecer aqui para o pessoal que estava a contribuição. Está tendo um retorno da minha voz aí do seu lado. Está vendo? Está ruim meu áudio? É que está tendo retorno da minha voz aí. Assim, eu falo e sai de novo aí, o retorno. Peraí, deixa eu tentar aqui, gente. É que quem sabe faz ao vivo, né, gente? Aí pode ser, você consegue. Deixa eu fazer com os agradecimentos aqui. Espera aí. Então, o pessoal que mandou ajuda aqui, a Beth Dias, a Vilma Oliveira, o Edgar, Melissa, a Marne, tá? E pessoal, agradecimento aqui pela contribuição com o Super Stick, com a parte aqui da live. Agora o Paulo também Figueiredo, né? Agradeço aqui a gente vai falar de 2024, Saturno começou a afetar a economia, política, muita coisa nesse ponto a gente vai falar ainda, viu, Paulo, sobre isso. É que o momento agora está mais, né, a gente está nesse furor da questão da parte religiosa. Agora, essa questão mesmo do Jesus, né, a gente sabe que a figura de Jesus ela foi esculpida ao longo da história, né? Esse Jesus que a gente conhece, né? Obrigado, Silvana, pela contribuição. Esse Jesus que a gente conhece é um Jesus que foi criado, é um Jesus que é uma peça de ficção. Eu acredito no Jesus lá, o Galileu, né, o homem Jesus que estava lá na Galileia e que falou e que era uma pessoa que tinha muitos ensinamentos. Mas dali para frente, tudo que veio depois foi criação do ser humano. Né? A gente sabe, os apóstolos, eles não tinham a cultura, a erudição para escrever os evangelhos da forma como eles se apresentam, né? A gente sabe disso. Né? Agradeço aqui a Geisa também a contribuição. E aí esse Jesus Galileu, ele foi transformado por Paulo num Jesus com superpoderes, né? Porque foi Paulo de Tarso que criou esse Jesus, né? E vendeu esse Jesus para os cristãos que começaram a fazer o seu trabalho em Roma, e depois o Constantino, imperador de Roma, ao transformar no século IV a religião cristã na religião oficial de Roma, sem inclusive ser
cristão e sem ser batizado na igreja, ele foi batizado no leito de morte, né? Porque mandaram e ele não queria. Então, veja só, ele tornou a religião porque era politicamente interessante para ele naquele momento. Era uma espécie de conciliador, né? O pessoal estava fazendo bagunça lá, então eu falei, põe esse pessoal aí para ser religião oficial e acaba a bagunça. Foi mais ou menos o pragmatismo do Constantino. E para isso, o primeiro Papa lá, obrigado Fernanda Mars, obrigado a Iravânia, aí foi obrigado a construir ali o Papa, ele foi, dos 4.000 evangelhos que existiam na época, sobraram os 4 evangelhos canônicos, o resto foi tudo, né, enxotado. E essa foi uma construção, a Bíblia foi uma construção, o Novo Testamento é uma criação também, né? Então são questões para a gente analisar nesse aspecto aí. A Yara Braga, obrigado pela contribuição aqui, tá? Indo um pouquinho agora para uma coisa menos, quer dizer, não é bem menos polêmica, né, o Pedro, mas seria o que nos espera esse ano de 2024, um ano número 8, um ano de Saturno. Como é que você vê nos seus estudos espirituais a economia, a política, como que isso vai se desenvolver nesse ano? Qual é o ponto de inflexão que esse ano pode representar nesses temas? Bom, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Bom, agora tá tranquilo o som, para mim tá bom. Tá tranquilo? Ótimo, tá certo. Então era o fone. Bom, então o ano de 2024, gente, na política, acho que é melhor começa pelo Brasil ou começa pelo mundo? Começa por qual local que vocês preferem? O pessoal, coloque nos comentários. Vocês querem ver primeiro Brasil ou mundo? Acho que o povo vai querer ver o Brasil, né? Porque o mundo acaba... Brasil primeiro. Então vamos para o Brasil. Brasil. Verdades vindo à tona, né, sobre questões feitas ali pelo Bolsonaro e companhia, né? Então, esse ano nós vamos ter, assim, não vai ficar pedra sobre pedra nas questões envolvendo a família Bolsonaro, envolvendo os golpistas ali do dia 8 de janeiro do ano passado. Caso Marielle vai vir à tona. Justiça será feita contra o abutre da nação, vulgo Sérgio Moro. Alguns chamam de marreco, mas acho que ele era mais um abutre, que o abutre é uma ave oportunista, né? Ela vai ali, come e toma proveito daquilo e vai embora. Enfim, então, todo esse povo, toda essa gentalha, né? Esse grupo de pessoas vai ter ali a punição. O ano 8 não vai deixar passar esse pessoal impune. Hoje eu falei numa live que o pessoal tem alguns bolsonaristas desgarrados assim do rebanho, do gado, eles têm aparecido lá no meu canal criticando alguma coisa. Eu acho graça das coisas que eles colocam, eu acho graça. Antigamente eu me importava, ficava irritado. Hoje em dia eu acho graça. E eles estão vendo que o líder deles vai cair, vai perder. Eles tentam negar a realidade, né? Que eles não acreditam na realidade. Tem gente que acredita em terra plana, né? Então, fica acreditar ou não em político, né? Enfim. Então, eles parecem, quando a gente chama a dedetização na nossa casa, parecem aquelas baratas que saem da caixa de gordura, né? Que o cara bota lá aquele inseticida lá dentro, as baratinhas doidas saindo, e são eles. Então, esse ano nós vamos ter, a partir desse ano, nós vamos ter Moro cassado, Moro não conclui o mandato dele, nós vamos ter revelações sobre o caso Marielle chegando a mais uma família. Já chegou em uma, que eu falei lá atrás também no meu canal, que eram 2 famílias com B, 2 famílias com a letra B. Uma já foi, uma já está envolvida ali até o pescoço. Agora a outra, que é a óbvia, né? Que é óbvio, e vão descobrir ligações sobre isso. Vão também punir ali os senhores generais de pijama, que ajudaram o Bolsonaro a tentar criar algum golpe, né? Tentativa mambembe de golpe de Estado. Então, esses generais de pijama serão punidos. O Exército vai começar a punir também alguns generais que não são de pijama, alguns oficiais ali que tentaram, por dentro, atrapalhar a própria instituição, as próprias Forças Armadas. Filhos do Bolsonaro vão ter punições na justiça, principalmente o Carlos e o mais novo, aquele Jair Renan, né? Os outros 2, o Eduardo Flávio, eles
vamos ter coisas orbitando sobre eles, mas eu não vejo ainda pegando diretamente. Então, para eles é uma coisa um pouco mais para frente. E eu diria que não é nem a cereja do bolo, é o bolo inteiro, o recheio, a cobertura, é para a gente se lambuzar, na verdade, e quando acontecer isso, eu falei que no meu canal vou fazer uma live abrindo um espumante. O senhor Jair Bolsonaro vai ser preso, com toda certeza. Tá? Em 2020, eu fiz a previsão, lá quando o meu canal começou a ganhar alguma projeção, eu fiz as seguintes previsões, nessa ordem, que ia acontecer. Que não ia ter impeachment para o Bolsonaro, que todos os videntes na época falavam, vai ter impeachment para o Bolsonaro. Eu falei, gente, não vai ter. Eu gostaria muito que tivesse, mas não vai ter. Falei que aconteceu o seguinte, Bolsonaro não ia sofrer impeachment, porque ia abocanhar o Centrão, Bolsonaro ia perder a eleição de 22, Bolsonaro ia ficar inelegível e Bolsonaro ia ser preso. Então, das 4 coisas, nós acertamos já 3/4. 75% de acerto até então. Falta essa aqui. Essa aqui vai ser esse ano. Foi uma em cada ano. 21, 22, 23 e agora 24. Tá? E os bolsonaristas ficam loucos, que falam que você é petista, você é comunista, você é isso, você é aquilo. Eu não me considero comunista, não sou petista, eu votei no Lula e voto de novo, e não tem problema, mas eu não me considero, não me rotulo com partidos, enfim, senão eu apresentaria o meu vídeo com a camisa, com a estrela vermelha, não é o caso. Também, o dia que fizer coisa errada, eu vou apontar também, não tenho ninguém de estimação, não. Mas reconheço que o Lula é o melhor presidente da história desse país. Então, é o único que olha para o pobre, para o povo. Enfim. Então, o pessoal critica porque eles não têm o que falar das previsões. Você erra, você isso, aquilo. Não podem falar. Não podem falar que eu erro lá. Não podem falar que o que eu estou falando sobre política não acontece. Porque acontece. Acontece. Né? E as previsões principais para esse ano são essas. E já trago também algumas previsões que não são muito bacanas de serem faladas, mas que o pessoal tem que entender que eu não falo o que eu gostaria, eu falo o que eu vejo. Por exemplo, o senhor Arthur Lira, eu não gosto dele, gostaria que ele fosse defenestrado da política, saísse da política, fosse preso, caramba, quatro. Mas eu não vejo isso para esse ano. Esse que é o ponto. O Arthur Lira vai começar a perder. Seu som sumiu de novo, Pedro. O som sumiu de novo. Acho que desconecta alguma coisa aí, algum movimento que você faz, desconecta. Agora vai. Sem fone. Tá me ouvindo? Aham. Agora sim. Esses fonezinhos assim portáteis não servem, não. Enfim, então eu gostaria muito que o Arthur Lira ele fosse punido pelas questões que ele faz de atrapalhar o país e fora as questões de atos incorretos dele, digamos assim, com dinheiro público e tudo mais, mas não vai. Então, eu não posso fazer essa previsão, o Arthur Lira vai ser punido, assim, não vai. Então, a gente tem que saber separar o que é previsão do que é vontade. O que eu estou falando sobre Moro, sobre família Bolsonaro, sobre o próprio Bolsonaro é previsão. Não apesar de ser vontade também, mas é uma previsão. E a questão do Arthur Lira, eu não posso fazer uma previsão que eu não vejo. Então, o Arthur Lira vai continuar, enquanto estiver na cadeira de presidente da Câmara, ele vai continuar. Tá? Outra questão, o Brasil vai crescer esse ano na economia mais do que o mercado projeta, mais do que o mercado gostaria, né? Que eles torcem contra o Lula, aí o Lula consegue alguma vitória, alguma coisa, esse homem tem muita sorte. Nunca é o trabalho, né? Sempre a sorte do Lula que faz com que tenha resultado. Na época dos outros, porque o esforço do presidente, que o esforço do Fernando Henrique, o esforço do Temer, o esforço do não sei quem. Na época, quando é o Lula, é sorte, porque foram as commodities, porque foi não sei o quê. Nunca reconhece o trabalho do cara, né? Enfim. Então, o Brasil vai crescer mais de 2% esse ano. O mercado projeta 1,5%, eu vejo mais de 2%. E lá em 2022, assim que o Lula ganhou a eleição, e o pessoal falava que o dólar ia a 8% e não sei o quê, e eu falei, o Brasil vai crescer a mais de 3%, vai crescer 3% mais, o dólar vai ficar abaixo de R$5, tá? E nós vamos ter a inflação sob controle. E ninguém acreditou no que eu falei. E deu no final de 2023 e a inflação ali dentro do teto da meta, o Brasil crescendo 3%, o dólar terminou o ano em 4,99, uma coisa assim, menos de 5%.
E nós acertamos tudo isso. Então, contra fatos, não há argumentos. A questão, a gente traz a previsão, os bolsonaristas não gostam, mas eles vão engolir a realidade que vai se apresentar. Então, o Brasil esse ano vai crescer, prevejo mais geração de empregos também, o PAC vai começar a dar resultados muito positivos a nível de concretização, né, de início, agora a partir do meio do ano. Né? O Brasil vai lançar novos programas também de estímulo, principalmente à energia renovável, a questão do hidrogênio verde, do crédito de carbono, recuperação também das nossas florestas, nossos biomas. Então, o Brasil vai virar uma grande potência verde, né, nesses próximos tempos. Vamos ter esse ano também uma situação relacionada a verdades um pouco, digamos assim, indelicadas, até sobre questões de empresários, de empresas vindo à bancarrota, vindo à falência, por má gestão. É aquela coisa do ano 8, é a concretização. Fez coisa ruim, vai colher a coisa ruim. Fez coisa boa, vai colher a coisa boa. Então, é possível que esse ano tenhamos vários escândalos de alteração de balancetes, de problemas com, não vou dizer com o sistema financeiro exatamente, mas problemas com um outro banco, é possível sim, tá? Até bancos grandes podem entrar na roda, mas não vejo um abalo generalizado, não. É mais uma coisa pontual. Vamos ter esse ano também questões relacionadas a uma... Aqui no Brasil, principalmente, mas ao redor do mundo, vamos ter em menor escala isso. Um combate a um tipo de preconceito que eu venho falando sistematicamente lá no meu canal, que a gente tem que combater. Que a gente muito se fala contra a homofobia, contra o racismo, contra isso, contra aquilo, e as pautas super válidas, estou sempre contra os preconceitos. E esse preconceito que é o etarismo. Né? A gente não pode esquecer que Saturno, ele é o pai severo, né? E do ponto de vista espiritual, Saturno, ele é o deus do tempo cronológico, não do tempo meteorológico, é o tempo cronológico. E o etarismo vai ser uma pauta muito trazida à tona agora em 2024, por quê? Acho que o objetivo de todo mundo é envelhecer com saúde, é viver mais tempo para deixar mais legado e para perpetuar, seja família, seja amizades, enfim, para se perpetuar e poder aproveitar também não só a evolução, mas também as coisas da matéria, né? Então, a questão do etarismo vai ser muito trazida à tona esse ano. Aqui no Brasil, por exemplo, com a questão do Lula, que os bolsonaristas agora estão querendo botar o dedo na ferida, que o Lula está com 70 e tantos anos. Gente, e está lúcido, e está bem, e fala as coisas certas. Só são eles lá que tem o Bolsonaro, que é bem mais jovem que o Lula, 10 anos, 15 anos mais jovem que o Lula, falando um monte de bobagem. Ou aquele Nicolas lá, que tem 20 e poucos anos, tem a minha idade, e fala um monte de bobagem. Que adianta ser mais jovem e falar besteira? Não adianta de nada. Então, o objetivo do ser humano tem que ser isso, ter uma saúde boa, plena e envelhecer. Tá? E o etarismo vai ser trazido muito à tona. Também nesse ano, no Brasil, aí a gente já vai pegar um pouco da pauta de previsões além da política, mas eu estou trazendo algumas previsões aqui, até que eu nem falei no meu canal. Mas vai ter um grande debate também sobre questões corporais, questões digamos, de quem é dono do corpo, do próprio corpo. Se é a questão da religião, né, ou se é a questão da própria pessoa. Eu acredito que a própria pessoa tem que ser dona do próprio corpo. Eu acredito que é a própria pessoa. Então, vamos ter debates relacionados à questão de aborto, de identidade de gênero, e uma coisa que é falada só no oba-oba, mas também vamos ter um debate esse ano com intensidade sobre a questão digamos, de comércio sexual, aquela questão relacionada à prostituição, a essa coisa de OnlyFans, essa coisa toda. Isso vai ser trazido muito à tona, porque vão ter escândalos, vão ter revelações, vão ter coisas vindo à tona sobre isso. Inclusive, há uma grande... Tá para acontecer isso? Quando acontecer, vocês vão lembrar. Uma grande rede aí que faz propaganda aberta nas redes sociais, enfim, uma grande rede de suplementos, de atividades físicas, essa coisa toda, vão descobrir que, na realidade, essa rede ela não vende suplementos, ela não tem riquezas pela venda de suplementos, ela tem riqueza por agenciamento de influências fitness para prestarem serviços de acompanhamento de luxo, tá? Além de serem entregadores de coisas ilícitas. Aí a gente pega... Aí traça um paralelo, traça um paralelo com aquele cidadão lá, apoiador do Bolsonaro, né?
Então, aquilo ali, eu diria que era a pontinha do iceberg. Aí vai vir o iceberg todo agora. Então, é um ano da verdade. As coisas serão trazidas à tona. O que está debaixo do tapete, a gente vai ver que tem poeira ali, vai ver realmente o que está debaixo desse tapete. Né? Escândalo de aposta online, essas coisas de joguinhos doidos aí que o pessoal perde um monte de dinheiro, isso vai ter que ser trazido um debate com muita responsabilidade para ser regulamentado, para o pessoal ter direito ali de processar, para o pessoal poder, o governo poder recolher imposto. Só que não é do interesse dos pastores, aí a gente entra na questão religiosa. Por quê? Aposta online, bingo e cassino, e jogo do bicho, é rival da igreja evangélica na arrecadação. É rival. Então, uma situação que a gente vai ter que ter esse debate também, porque o 8 também fala, de novo, da prosperidade, né? Fala também do dinheiro. É um ano também de muitas idas, muitas partidas de pessoas relevantes no campo econômico, no campo político e no campo artístico. Geralmente, assim, de repente. O 8 na numerologia ele vai reger o quê? O coração. Então, muita gente indo de ataque do coração. Sentindo pressão alta, derrame, AVC, aquela coisa toda, tudo que envolva a parte do sistema nervoso e de uma negligência com a saúde por muito tempo, arrebentando no corpo físico. Né? Então, é um ano de máscaras caindo, é um ano de intensidade, é um ano de revelações, né? É um ano de quem fez o dever de casa direitinho, poder ali sentar na janela, ficar ali, ter o sorvetinho também depois do desenho, depois da novela, depois do filme. Então, é um ano que tem essa questão. O pai severo, ele não gosta de bagunça. Mas se o filho é bom, é bem comportado, ele vai falar, opa, meu filho, vamos ver um jogo junto, vamos fazer tal coisa, ele vai dar um carinhozinho. bem de leve, mas ele vai. Então, quem fez coisa errada, ele vai sacudir. Quem fez coisa certa, ele vai dar um empurrãozinho, digamos assim. Tá? Então, isso é a nível Brasil. A nível mundo, a gente vai pegar questões de também revelações lá fora, né? Envolvendo grandes estruturas de poder, grandes instituições políticas, grandes empresas também tendo problemas. Eu falei ano passado inteiro sobre isso, da questão do Elon Musk, e a casa do Elon Musk está perto de cair. Questões envolvendo substâncias, né, ilícitas, questões envolvendo, vão descobrir de desvios, né, de apropriações de tributos, de isenções de tributos para coisas erradas, vão ver várias coisas, vários podres sobre esse cidadão. E outros ricaços também, né, bilionários, punições contra líderes políticos lá de fora. O Trump pensa que vai ser impune, não ficará impune, mas de menos a hora do Trump vai chegar. Tá? O próprio Putin, por exemplo, né, enfim, ele é um desses semeadores da franquia, do franchising da extrema-direita no Ocidente, que o objetivo dele, acho que é destruir as democracias ocidentais por dentro, ali com seus capangas. Mas é outro que vai ter suas punições também, porque já vejo problemas de saúde muito sérios para ele e vai ganhar essa eleição na Rússia e logo depois vai ficar doente. Problemas envolvendo armas de fogo serão mais frequentes lá nos Estados Unidos, que se vendem como baluarte da liberdade, mas na realidade é uma terra de ninguém, que o pessoal pega arma, compra arma no mercado. Né? A pessoa compra 1 quilo de batata e sai de lá também com um rifle na mão. Então, é uma situação que nós vamos ter essa intensidade ao redor do mundo. Vamos ter, pelo que eu prevejo, pelo menos 3 tentativas de golpe de Estado ao redor do mundo. Um na América Latina, um na África e um na Ásia. Vamos ter um conflito, um início de um conflito novo na nossa América Latina. E o pessoal está achando que é Venezuela com Guiana, mas eu coloco os meus olhos sobre a América Central e não a do Sul, exatamente. Tá? Não que o Maduro e os outros sejam certos ou errados, mas nós temos que ter muito cuidado com aquele ditador lá de El Salvador, que cada vez ele se torna mais reacionário e cerceia as liberdades e prende todo mundo, o Bukele, né? Então, ele vai começar a querer expandir os domínios dele esse ano. Vamos ter também ao redor do planeta. O mundo vai acabar? Não vai acabar. O mundo vai ficar num apagão total? Não vai ficar num apagão total. Vão ter uma coisa ou outra localizada por conta de tempestades solares, vai ter um terremotozinho ou outro, sempre tem. Só que as pessoas hoje em dia gostam de colocar isso como se fosse o sinal do apocalipse.
E aí a gente pega a história bíblica novamente, que nada mais é do que algo para fazer com que os outros temessem a realidade, né? Temessem algo maior com a alteração da realidade. Enfim. Então, tem muita coisa. E também vamos ter, aí eu já vou trazer, na sequência, para o pessoal depois comparar questões de eleição. O pessoal gosta de me procurar muito por eleição. Esse ano, então, está atendendo muito candidato a vereador, a prefeito, vendo se vai ganhar, se não vai. Eleições, vamos lá. Inglaterra, quem ganha? Partido Trabalhista, centro-esquerda. Uruguai, Frente Ampla, que vai ganhar, centro-esquerda. Aí nós temos, lá na Rússia, o Putin, que é de direita. Eu considero o Putin de extrema direita, mas lá ele é de um partido, ele se vende como independente, mas é de um partido chamado Rússia Unida, que nada mais é do que um grande centrão russo. Na Índia, tem um outro cara de direita também vai ganhar, que é o Narendra Modi, mas vai ter muita confusão na Índia, muita confusão. E nos Estados Unidos é uma situação que vai ter muita confusão também, e dos dois lados, porque vai ter problema de saúde para o Biden e vai ter problema jurídico para o Trump. A eleição nos Estados Unidos ela vai ser decidida voto a voto e com outros players além desses dois. Então, é uma situação, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Esse ano vamos ter também o falecimento de um grande líder religioso que vai gerar estresse na sua denominação religiosa. Tá? As pessoas já devem imaginar quem seja. Esse mesmo. Tá? E é um ano de muita verdade, muita intensidade, escândalos. Muito mais do que o ano passado, por exemplo. Muito mais. Tá? Muito mais. E o pessoal tem que ficar atento para quê? Para não se conectar com essas energias. Para não ficar preocupado, achando que caiu uma maçã, caiu uma amêndoa da árvore, que o mundo vai acabar. Tá? Ô Pedro, e o rei lá, o Charles, vai bater com as 10 anos? Então, isso aí. Essa que é a questão. Eu falei também lá no meu canal, de uns mesezinhos, que ia ter problema, aparecer problema de saúde para o rei. E realmente, né, agora foi divulgada essa situação. E não há muita longevidade para ele. Realmente não vejo, tá? Muita longevidade. Agora as pessoas criam uns estratagemas, criam umas maluquices. Ai, porque quem vai assumir é o Harry, quem vai assumir é não sei quem, que vai acabar a monarquia. Gente, a monarquia britânica não vai acabar agora. E não vejo sendo Harry também não, tá? Existe uma linha de sucessão, existe um monte de empecilhos nessa situação, tá? Então o rei vai ter problemas de saúde. A questão da longevidade dele não é grande e realmente, sendo bem sincero, ele consegue postergar um pouco essa parte da longevidade dele, porque pouca gente sabe, mas o Charles ele também gosta de coisas esotéricas, né? Pouca gente sabe disso. Ele tem um astrólogo dele, que é como se fosse um mago mesmo, que faz a parte magística dele. Ele está tentando postergar um pouco, postergar a hora do chamado. E vejo ele conseguindo um pouquinho. Tá? Então, a questão da passagem dele, creio que seja mais entre o final desse ano, início do próximo, alguma coisa mais na direção de médio prazo, não de curto prazo. Tá? Agora, esse ano vamos ter também muitas questões da monarquia, não só da britânica, que o pessoal só lembra da monarquia britânica, mas a monarquia espanhola vai ter muitos problemas. A monarquia japonesa, a pessoa esquece que o Japão é uma monarquia, tem um imperador no Japão, o pessoal esquece disso. Ou não sabe, né? Às vezes a pessoa não sabe, mas tem um imperador no Japão. E vamos ter problemas nas monarquias ao redor do mundo. Né? É um sistema que, se a gente for parar para analisar, é um sistema defasado. Né? Mas ele hoje em dia ele não é utilizado, não pode ser utilizado como uma vontade divina. Mas ele é algo cultural em alguns países. Tem países que não funcionam se não for monarquia. Tem países que funcionam sem monarquia. O Brasil nunca funcionaria com a monarquia. Agora, uma Dinamarca da vida, uma Suécia, né, uma Bélgica, funciona, até porque é uma figura decorativa, o rei, e compensa muito mais do ponto de vista financeiro manter um rei ali, fazendo jantares e tudo mais, do que um presidente, que um primeiro-ministro gastador que vai roubar para o próprio bolso. Então compensa muito mais. Tem países também que tem monarquias e o país não é nem um país exatamente, é um quintal. Por exemplo, aqueles países pequenos lá da Europa, Mônaco, Liechtenstein, Luxemburgo, é país, mas é um quintal.
total do monarca, né? Não são grandes coisas. Mas até nesses países pequenos vamos ter alguns escândalos. Então, o 8, ele rege muito também a energia do ponto de vista não astrológico, mas do ponto de vista espiritual, é uma energia associada a Saturno, né? Essa energia cronológica, a energia da cobrança, mas também é uma energia relacionada ao Sol, né? A energia da verdade, que eu bato sempre nessa tecla, a verdade. E o Sol, se a gente for parar para analisar, na concepção das monarquias, né, dos governos lá atrás, a imagem do rei Sol, né, do ungido pela vontade divina. Então, por isso nós vamos ter muitos problemas com monarquia e com figuras de muita autoridade esse ano, né? Com ditaduras vão cair, outras vão começar. É um ano de intensidade, de intensidade. E não vai ter impeachment para o Lula, coisa nenhuma, senhores bolsonaristas. Se resume bem. Deixa eu dar um agradecimento para o pessoal que mandou aqui a contribuição, né? A Silvia, a Pati, 92 Pepa, a Silvia Borges, a Eugênia, André, o Milton, também companheiro nosso lá do curso de neurolinguística, hoje já está assim, ó, chega esse horário, o cérebro já começa a dar pip, pip, estou desde as 6 da manhã de pé, e a Eliane Melo, tá, também pela contribuição. Acho que o Pedro travou ali, estou vendo, o Pedro está congelado. Pedro, você está aí? Como é que você está ouvindo? Pronto, voltei. Você acredita que a gente... Já aconteceu isso antes na live. Meio de uma live, cai a luz. Por quê? Dona Enel. Vocês conhecem, gente? Enel. A mesma de São Paulo, a mesma do Ceará, ela presta serviço aqui em Niterói também, gente. Então, a live cai, a luz... Mas a gente continua na live, porque eu sou guerreiro. A turma joga aqui energia negativa, mas a gente segura. Né? Eu, sinceramente, eu não vejo como algo ruim isso, tá, gente? Eu vejo como até... Eu tento me divertir nesse momento. Eu passei a encarar as coisas de uma maneira muito mais leve do que eu encarava. Exatamente. Então, sendo sincero, eu acho até engraçado. Você falou, né, da questão desses escândalos sexuais, né? Um passarinho já me cantou aqui uma coisa, eu não posso dar os detalhes porque eu não quero ser processado, né? Mas que essa história da festa da cueca do seu Moro, a coisa é um pouco complicada. Eles estão com uma batata quente ali, jogando um pro outro, porque vai envolver algumas coisas além de Moro, entendeu? Então tem uma coisa aí para explodir. Não posso falar porque não sou besta, né? Não quero ir parar com o processo na cabeça. Então, quando explodir, vocês vão lembrar. Falar, o Carlos falou que tem, porque um passarinho já me cantou essa questão. E assim, o pessoal está aqui, assim, quase que já se rasgando, que está todo mundo perguntando do Maledeto do dia 25. O que você acha que vai rolar nesse dia 25 aí? Você vai flopar? Bozo vai preso? O que acontece? Bom. Peraí. Foi? No meu entendimento, o Bolsonaro ele vai ter, sim, bastante gente, vai conseguir aglutinar bastante trouxa ali em volta dele. Tá? Eu não vejo sendo um ato para 1.000 pessoas, para 5.000, vai ser um ato para muita gente. Tá? Até porque eles estão bancando isso. Entendam que vão ter ônibus, caravanas, indo de um monte de lugar do Brasil, assim como teve para fazer a tentativa de golpe, vai ter para o protesto lá do Bolsonaro. Então vai ter um bando de gente trouxa lá, aquelas pochetes do Brasil, aquelas bandeiras do Brasil em formato de capa, né? aqueles óculos escuros, aqueles cabelos oxigenados, aquelas coisas todas, né? Aquele visual bem golpista, vão estar lá no ato do Bolsonaro. Não vejo flopando, mas vejo sendo, digamos assim, um divisor de águas, tá? Mais para o bem do que para o mal, por incrível que pareça, tá? Para o bem, por quê? Porque vai acelerar, do ponto de vista energético, a punição para o Bolsonaro. Vai acelerar, tá? Eu vejo que pouco depois daquilo ali, o Bolsonaro realmente terá essa questão da prisão dele. Eu não gostaria que fosse essa prisão durante esse ato, porque ele ia ter aquela fotografia
copiando o Lula. Ele quer copiar o Lula. O grande objetivo do Bolsonaro é imitar, né, o Lula. E a gente pega até as questões religiosas que a gente estava falando antes, né? O demiurgo com o criador, né, o Satã com o Deus, né? Aquela coisa toda do plagiador, do imitador, né? Então, o Bolsonaro ele quer ser o Lula, nunca vai ser. Então, ele quer passar uma imagem de força, aí ele pede muito de forma quase que pedindo para não fazerem, mas quase que pedindo para fazerem, né? Para não ter nenhum cartaz contra o Lula, nenhum cartaz contra o Alexandre de Moraes, que senão vai dar ruim para ele, mas ele quer que o povo faça isso. Ele quer. Ele finge que não estimula, mas ele está estimulando ali. E o povo vai ter cartaz pedindo golpe, intervenção, aquelas bobagens todas. Vai ter confusão nas ruas, eles vão encontrar algumas pessoas que não gostam do Bolsonaro, vai ter briga na rua, né? A polícia de São Paulo, que é tarcisista, vai defender os bolsonaristas, evidentemente, né? Enfim. Então, esse ato vai ser um motivo para eles se venderem como fortes, para a gente rir, para a gente rir das bobagens que vão ser faladas. E eu digo para vocês, não temam. Pode ter 1.000 pessoas, pode ter 1 milhão na Paulista, pode ter 100 mil. Não temam. Não vai reverter a punição do Bolsonaro. Não vai mudar o destino dele. Não vai. Ele só está querendo fazer uma jogada de marketing, uma jogada para ter uma fotografia ali de que ele é apoiado, de que ele tem o povo com ele, quando na realidade é uma parcela de pessoas loucas, né, mentecatas, pessoas desvairadas que apoiam ele ainda, né? Essa que é a realidade. Então, dia 25 de fevereiro vai ser um dia meio pesado, mas enquanto o Bolsonaro estiver fazendo o ato dele louco lá, golpista na Paulista, eu estarei fazendo no meu canal, para o pessoal do meu canal, o ritual de Hecate para quebra de negatividades. E, evidentemente, já estaremos quebrando essas negatividades, impedindo que essa energia trevosa chegue em nós. E aproveito e faço meu jabazinho também aqui do ritual de Hecate. Quem quiser participar do ritual de Hecate, me procura lá no meu canal, no WhatsApp. E tem ritual de Hecate dia 25 para quebra de negatividade e dia 28 ritual chinês da prosperidade. Então, não se preocupem. Bolsonaro vai ladrar, vai latir, mas não vai morder. Fiquem tranquilos. Não vai ter golpe, não vai ter guerra civil, guerra não sei o quê. Não vai, tá? Não vejo isso. Vai ter os ânimos exaltados, claro. Mas não vai ter nada disso, porque ele não tem força. Ele é incapaz no sentido de inteligência, ele não tem inteligência suficiente para coordenar essa situação. Tanto não tem que ele e seus apoiadores deixaram um monte de provas contra si próprios, né? São tão tontos, né, que deixaram várias provas, e outras ainda serão divulgadas. Porque a justiça não pode divulgar tudo também de uma vez, né? Uhum. O que me deixa assim mais absurdado, né, do bolsonarismo é um fenômeno psicológico realmente a ser estudado aí por muita gente, porque as provas estão aí na cara de todo mundo e eles continuam defendendo que Bolsonaro é honesto, Bolsonaro é patriota. Aí eu queria fazer uma pergunta para você, bolsonarista, aqui, fazer uma perguntinha para você, bolsonarista. Você que é bolsonarista, dono de um supermercado, de uma lojinha do shopping, você que fica falando que o Lula é ladrão, você contrataria Bolsonaro e os seus 4 filhos para tomar conta do seu negócio? Você contrataria? Você fecharia os olhos, você teria paz e tranquilidade, colocaria a cabeça no travesseiro com o Bolsonaro e seus 4 filhos tomando conta do seu supermercado, da sua lojinha no shopping. Se você entregar, porque você confia que o cara é honesto, que ele é honesto. Será? Né? É uma coisa a se pensar, né? Não só na questão do negócio, né? Mas essas pessoas gostariam de ter os filhos do Bolsonaro como filhos, será? Carlos Bolsonaro, o Jair Renan, o Flávio, o Eduardo, será que gostariam? Será que gostariam de ter o Bolsonaro como marido, que não para com nenhuma esposa? Será que gostariam? Será que gostariam de ter a Michelle como esposa, talvez? Né? Dada a índole dela e as questões, né, que ocultas ali do meio político, que não pode ser falado também por questões de processo. Será que eles vão querer ter essa família como própria família? Acho que não. Acho que nenhum bolsonarista ia querer ter esse pessoal ali. Eles gostam de defender, mas pimenta dos outros é refresco, né? Essa é a realidade. Uhum.
Um outro aspecto que a gente vai ter esse ano, né, Pedro, é essa conjunção que vai ter entre Júpiter e Urano. A última vez que essa conjunção aconteceu no signo de Touro foi lá em 1942, por aí, quando estava se fazendo a decifração dos códigos nazistas, a máquina Enigma e Ultra, Alan Turing estava criando o que seria tudo isso que viria depois da computação, a linguagem computacional e tudo mais, né? E agora nós vamos viver essa mesma conjunção num período em que se fala muito da inteligência artificial, né, vindo aí com tudo. Você falou do Elon Musk e tem outros indivíduos aí que estão trabalhando nessa questão da inteligência artificial. Já vi coisas maravilhosas. Eu uso muito uma das inteligências artificiais para fazer a melhora de texto, né? Então, você faz uma revisão de texto de estilo, por conta de escrita que eu estou fazendo. Estou bastante contente, eu acho que são ferramentas que estão vindo para melhorar a vida da gente, porém tudo tem o seu lado obscuro, né? Então você tem aí deepfake, essas coisas de vídeo, então você pega uma imagem minha e coloca num filme de pornografia, né? Então a pessoa pode fazer esse tipo de coisa, e está cada vez mais aprimorado isso, além do fato do perigo maior que as pessoas têm aí, de uma espécie de apocalipse ou revolta das máquinas, né, coisa meio exterminador do futuro, de que essa inteligência artificial pudesse sair do controle e produzir alguma hecatombe, alguma situação aí. Fato é que cada vez mais isso vai chegar, o meu companheiro me mostrou, porque ele tem um teclado diferente, né, a juventude é diferente, eu sou da geração mais tiranossáurica nesse ponto, né, eu ainda uso desktop, uso menos celular, ele não, ele é celular 24 horas por dia, nem sentar no desktop ele sabe, né, e ele baixou um teclado diferente para o celular dele, né, e o celular agora atualizou já com o chat GPT, já está lá no celular, né, então já automaticamente você já pode acessar a inteligência artificial via celular. Então, essa é uma coisa que a gente não tem como parar, não tem como reclamar. Eu não sou uma pessoa que demonizo a tecnologia, como professor de ciências, eu sempre bato, eu sou favorável à pesquisa de clonagem, célula-tronco, acho que tem que pesquisar mesmo, que a gente tem que avançar, né, mas você tem o lado de uma humanidade que ela não cresce na mesma velocidade em ética e civilidade como cresce na parte tecnológica. Por isso você tem que ter mecanismos de legislações, de contenções para impedir que as tecnologias sejam usadas de forma criminosas até. Como que você vê, você nos seus estudos, você viu algum risco, algum perigo para esse ano de 2024 nessa área? Sempre é um risco, né? O cérebro do ser humano, né? A mente humana é sempre um risco. Então, eu acho que cada dia que passa, parece que há uma ideia nova de como destruir a humanidade. É o que eu, é o que eu penso. Eu acredito sim que a inteligência artificial veio para ficar, mas de uma maneira muito diferente do que as pessoas acham de substituir o ser humano, de ter uma guerra, de ter um hecatombe, né? Eu não acredito nisso nesse momento. Eu sou a favor de uma regulamentação e acredito sim, pelo que eu vejo, haverá essa regulamentação em dado momento, espero que não seja tarde, quando esse momento chegar, do uso da inteligência artificial. E uma bandeira que eu sempre também coloco lá no meu canal é a questão, por exemplo, das categorias, né? Da inteligência artificial, ela tenta substituir certas categorias e nunca vai fazer o trabalho que o ser humano faz. Nunca vai fazer. Pode tentar, mas nunca vai fazer igual. Então, questão, por exemplo, da dublagem, né? Que tem até o movimento dublagem viva. Porque a inteligência artificial vai colocar a voz dos atores em português e não sei o quê. Ok, mas a inteligência artificial não consegue reproduzir com empatia, né, uma gíria, uma coisa do momento, porque a dublagem, por exemplo, ela é uma coisa do momento, é um retrato cultural daquele momento, a dublagem de um personagem, de um ator, até de um desenho, de um filme, enfim. Então, a inteligência artificial ela vai avançar sim, mas ela vai precisar de uma regulamentação, nesse setor artístico principalmente, na questão dos direitos de imagem, dos direitos autorais também, para que não se transforme numa terra de ninguém, de fato. Tá? Então, a inteligência artificial ela vem para acrescentar, eu acredito que vai ter avanços maravilhosos no campo da medicina, de pesquisa, de descoberta de cura de certas doenças, vai ter muito avanço bacana de questões sobre como
tentar salvar o planeta ali das mudanças climáticas. A inteligência artificial vai ajudar muito nisso. Mas na parte que toca mais realmente o dia a dia do ser humano, ali a labuta do ser humano, né? Toca mais o direito individual, que toca mais o ganha-pão do ser humano, vai precisar sim de algum tipo de regulamentação governamental. Isso no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Austrália, no mundo todo vai precisar de algum tipo para que as sociedades possam continuar existindo. Então, daqui a pouco, não vai ter mais ser humano. Qual vai ser a função do ser humano? Se a inteligência artificial ela vai atuar, ela vai dublar, ela vai fazer a comida, ela vai varrer a casa, ela vai lavar a louça, ela vai dirigir o carro, ela vai dirigir o avião, ela vai colher não sei o que, ela vai fazer tudo. E o ser humano? O ser humano vai ficar o quê? De espectador dos robôs? Então, isso realmente vai precisar ser regulamentado, para que não haja uma dissolução da nossa sociedade. Isso até é uma pauta que o pessoal acha que não vai acontecer, mas vai acontecer, e vai acontecer justamente não por um viés ideológico de esquerda. Eu digo para vocês que vai acontecer por um viés ideológico capitalista, porque os empresários vão querer pessoas consumindo e pagando justamente por essa inteligência artificial para que eles fiquem mais ricos, senão daqui a pouco a inteligência artificial cria suas próprias empresas e eles são substituídos. Então, essa que é a grande pulo do gato. O próprio capitalismo vai querer se proteger do próprio capitalismo para que possa continuar existindo, né? Para que a gente não viva uma sociedade ali de uma tecnocracia, né? De robôs dominando tudo, o ser humano ali fazendo nada. Eu vou até mais além nisso, Pedro, porque eu vejo o seguinte, né? A gente pensa, a gente vive dentro de uma estrutura capitalista, não tem como você romper isso, tentou-se de outras formas, por revoluções e tudo mais, e não deu certo. O fato é que o capitalismo ele é hegemônico, né? Você tem que comprar a sua roupa, a sua comida, o dinheiro tem que circular, a gente vive dentro dessa situação toda. E aí você tem governos que tentam minimizar os efeitos deletérios que o capitalismo tem em termos de produção de desigualdade social. Então, o governo Lula é o caso de um que trabalha nesse sentido, né? De mantém o capitalismo, inclusive mantém até o próprio neoliberalismo. O Lula não deixa de ser um governo neoliberal, porém, ele traz medidas para fazer a arrumação da casa que esse capitalismo cria. Agora, no campo da tecnologia, eu estou vendo, assim, é um exercício meu aqui de futurologia, de que a coisa vai chegar a um tal nível que realmente ela vai criar realmente muito desemprego, porque muitas profissões vão acabar sendo feitas pela própria inteligência artificial, e aí o que você vai fazer com essa massa de desempregados que vai aumentar mais? Isso pode criar uma convulsão social e vai ter menos consumidores para os próprios ricos continuarem ricos, como você falou. Então, eu acredito que o capitalismo ele vai acabar entrando na crise final dele por conta da própria tecnologia que ele cria. E aí eles vão ser obrigados a criar uma espécie de comunismo, onde já se fala disso, inclusive esse assunto já foi discutido, em que vai ser obrigatório praticamente para a sobrevivência do próprio capitalismo a adoção de uma renda universal, onde você vai ter um dinheiro que todas as pessoas do planeta Terra vão receber para sua sobrevivência e para poder continuar vivendo e utilizando as tecnologias e mantendo a roda toda girando. Porque não faz sentido você criar uma tecnologia extremamente desenvolvida, que tira o emprego de todo mundo, deixa todo mundo passando fome, e aí como é que quem é que vai sustentar? Quem serão os consumidores da tecnologia se a tecnologia jogou todo mundo na pobreza, né? Então, alguma coisa vai ter que ser feita. Então, vai acabar vindo um comunismo numa versão diferente do que foi o comunismo que se tentou implementar no mundo, e um comunismo via tecnologia e via uma espécie de salvador do próprio capitalismo em si. É uma coisa que eu imagino no futuro. Como que você vê isso? É uma situação... Os interesses, né, dos poderosos, eles vão acabar sendo colocados em prática. Eles não querem perder o mercado consumidor, né? Então, há um estímulo, né, para que as pessoas... hoje em dia é moda, né? Todo mundo tem que fazer TI, todo mundo tem que fazer coisa de tecnologia, isso, aquilo. E tem gente que não quer fazer, gente. Tem gente que não nasceu para isso, tem gente que não tem identificação. Como faz? Não vai fazer nada da vida?
Só vai ter, a profissão do futuro vai ser consertar máquina, só isso. Com todo respeito a quem dessas áreas, mas não dá para todo mundo fazer isso. Se todo mundo fizesse isso, não ia ter nem essa entrevista aqui. O professor Carlos e eu não estaríamos nem sei, a gente ia ser, assim, nós já estivéssemos numa realidade onde os robôs dominam tudo, onde a máquina domina tudo, vocês e nós estaríamos consertando essas máquinas. Essa seria a única profissão possível. Tá? E que bom que existem outras profissões, que existem outros caminhos também. Né? Então, eu acredito sim nessa questão de que vai ter que haver algum tipo de trava, né, de regulamentação, para tentar evitar isso. Agora, é uma coisa para médio e longo prazo. Não acredito que seja para esse ano, que vem, no horizonte de 5, 10 anos, não vejo essa situação ocorrendo. É uma coisa um pouco mais para frente. A humanidade ainda tem uma certa gordura para queimar, nesse sentido de tentar, assim, tem um certo tempinho ali que a espiritualidade está nos dando para a gente tentar entrar no eixo em alguns aspectos. Isso passa pela questão das guerras, passa pela questão do respeito aos outros, passa pela questão da própria tecnologia, do respeito ao planeta. Então, a gente tem uma gordurinha, ainda tem é pequena essa gordurinha, tá? É uma gordurinha bem pequenininha, não é a gordura do contrafilé, gente, a gordura aquela gordura da picanha, sabe? Só tem aquela bordinha assim, então é uma gordura menor, mas que nós ainda temos um certo tempinho para a gente tentar modificar essa realidade, tentar conter um pouquinho esse avanço desmedido do ser humano em torno da tecnologia desenfreada ou da falta de respeito com a natureza ou da falta de respeito com o semelhante. Enfim, a gente ainda tem um tempinho. E esse exercício, eu volto a falar, o exercício diário, cada um de nós, não só a nível político, não só a nível de falar numa rede social, mas a nível pessoal, nas nossas vidas. Tenham ações melhores consigo mesmos, respeitem os seus corpos, as suas mentes, respeitem os outros, tratem os outros bem, parem de vibrar no ódio, na raiva, na inveja, né? Façam a sua parte, tudo vai ajudar a gente a ser uma sociedade melhor. E estimulem as pessoas que estiverem também no guarda-chuva ali de vocês, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus irmãos, seus cônjuges, a serem pessoas melhores também. Isso independente de partido político, de religião, de qualquer coisa. Tá? Porque esse tipo de estímulo é a centelha, é a ignição que a espiritualidade espera da nossa parte. É fazer a nossa parte conosco para depois a gente também poder fazer com o outro, né? Levar isso adiante para que a gente possa se libertar desse ódio generalizado que leva a humanidade para o abismo. Uhum. Aqui a Raquel Carvalho, ela coloca uma questão muito importante que a gente já conversou isso no canal, né? Essa crise toda que nós estamos falando, todo esse negócio, essa visão apocalíptica, é coisa do Ocidente, gente. Se você for lá para Malásia, se for lá para Singapura, para Indonésia, para China, a conversa não é essa, gente. A gente não vê essa coisa das gerações, que o pessoal, a geração Y, a geração Z, os mimizentos, os identitários, essas coisas são aqui do Ocidente. Essa visão apocalíptica é do Ocidente. Então, o Ocidente está em crise, né? O Oriente não está em crise. São dois mundos totalmente diferentes, né? E a gente vê que o Oriente hoje ele está se pautando em outro modelo, capitaneado ali pela China. Eu não estou dizendo que vai ser melhor ou vai ser pior, né? Eu só estou dizendo que existem esses dois modelos. Hoje você tem um modelo, né, ocidental capitaneado pelos Estados Unidos e o que o Pepe Escobar chama de Otanistão, né? Quer dizer, a turminha da OTAN, que comanda todo esse lado aqui, que está tudo caindo pelas tabelas, né? Você vê os líderes que nós temos hoje na Europa são risíveis, são patéticos, são homens que se enfiam um dentro do outro, não dá um, né? Então é uma coisa assim absurda. E o próprio presidente americano hoje, né? Um verdadeiro zumbi ali que precisa colocar formol, ligar uma maquininha para ele escutar, porque ele não consegue coordenar nada. E ainda a ameaça de vinda do outro maluco, né? Do Trump aí novamente. Então, tudo isso traz esse burburinho, mas se a gente for lá dar uma visitada no Oriente, a conversa é outra. Lá a história é totalmente diferente, não existe essa crise, essa coisa tenebrosa que está aqui. Por falar nisso, como é que fica a questão do Trump? Bom,
Donald Trump também é uma das piores pessoas que já pisou na Terra, tá? Também é outro dessa franquia de extrema-direita. E, sendo bem sincero, como eu falei antes, ele vai ter as punições. Já tem agora multa, um monte de coisa, mas ele terá punições sim na justiça. Vai demorar um pouquinho, mas vai. Tá? A eleição americana, gente, ainda está muito, do ponto de vista espiritual, de previsão, está muito indefinida, porque fazer previsões para eleições é algo muito complexo. Graças aos céus, lá no meu canal, a gente acerta as coisas, né, desse ponto de vista de eleição. Então, a eleição de 22, vou um pouco mais atrás, a eleição de 20, lá nós acertamos 25 prefeitos de capital, 25 prefeitos. Erramos só, se eu não me engano, foi Cuiabá que eu errei. 20, em 2022, eu acertei 24 ou 25, 25 governadores, né? São 26 estados de DF. Eu errei Sergipe e Rondônia. Os outros nós acertamos. Senadores, eu acertei 2/3. Até número de bancada ali, quem ia ficar com mais bancada na Câmara, no Senado e tudo mais. Acertei em 2020, que eu falei em 2019 que o Biden ia ganhar a eleição em 2020 contra o Trump. O Biden estava em quarto lugar nas pesquisas democratas. Quem estava em primeiro era o Bernie Sanders. E eu falei que o Bernie Sanders não ia ganhar e que se ele conseguisse, por um milagre, a nomeação democrata, ele perderia para o Trump. Falei que quem ia ganhar a nomeação democrata era o Biden e o Biden ia ganhar do Trump. E falei até os estados. Falei que ia virar estado republicano, e virou a Geórgia mesmo, enfim, por exemplo. Então, nessa eleição, vai ser uma coisa muito voto a voto, e eu, sendo bem sincero, eu não estou acreditando muito nas pesquisas de agora, que saem essas pesquisas, que o Trump está na frente por 1 ponto, por 2 pontos, aí o Biden aparece empatado, ou na frente por 1 ponto. Eu não acredito muito nisso. Eu vejo um voto, isso agora não de previsão, tá, gente? Análise política. Eu vejo um voto nos Estados Unidos envergonhado, democrata, tá? Não republicano. Aqui a gente tem um voto envergonhado na direita, lá é um voto envergonhado no centro, que para eles, a gente sabe que eles não são isso, mas para eles o Partido Democrata é o que eles têm mais próximo de algo que não é de extrema-direita, é o mais próximo de um centro, uma centro-esquerda, de um centro, para eles, né? Então, é um voto envergonhado no Biden. Eu vejo o Biden um pouco melhor do que ele está nas pesquisas. Vai ser voto a voto, ele não vejo um resultado igual de 2016, tampouco de 2020, porque em 2016 o Trump ganhou por ampla vantagem no colégio eleitoral, perdeu nos votos da população, né, nos votos válidos, aliás, nos votos diretos, mas ganhou no voto indireto e perdeu no voto direto. E o Biden, ele ganhou nos 2 votos, no colégio de delegados, né, o voto indireto, e ganhou no voto popular também. Só que as diferenças foram muito grandes, né? O Trump para Hillary Clinton teve uma diferença de dezenas e dezenas de delegados. E o Biden para o Trump também dezenas e dezenas de delegados. Essa eleição vai ser uma diferença pequena de votos no colégio eleitoral. Voto da população, até acho que vai haver uma diferença ali de 1 milhão, 2, uma coisa assim. Até um pouquinho mais. Mas o colégio de delegados vai ser 271 para um lado, 266 para o outro, 270 e pouco para um lado, vai ser uma coisa voto a voto. E eu diria que são alguns estados que vão definir essa eleição. Arizona, Nevada, Wisconsin, tá? E a Geórgia. Tá? Aí eu não pego muito... Pensilvânia e Michigan também um pouco, mas os 4 primeiros que eu falei serão os determinantes. E tem a Carolina do Norte correndo por fora também. Então, uma situação que, do que eu vejo hoje em dia, o Biden conseguiu levar por pouquíssimo o Michigan e a Pensilvânia, o Trump conseguindo levar a Geórgia, recuperando a Geórgia, e o campo de batalha sendo ali Arizona e Nevada. Tá? Arizona, se não me engano, tem 11 delegados, Nevada tem 6, e vai ser uma disputa bem complicada, aquela coisa de recontagem, stop the count, aquela coisa toda que o Trump falava em 2000. Então vai ter muita confusão. Lá nos Estados Unidos vai ter confusão. Aquele negócio do Capitólio que teve, vai ser fichinha perto do que vai vir por aí nos Estados Unidos. Fichinha. Vai ter conflito mesmo, pessoal, uma época bem, bem complicada que mora nos Estados Unidos, principalmente a partir de agosto. Eu sei que a eleição é em novembro, mas o pessoal que mora nos Estados Unidos se prepare que a partir de agosto o negócio não vai ficar bom para o lado de vocês aí nos Estados Unidos. Agora, o Trump vai ter punição.
de um jeito ou de outro, ele terá punição. Ele tendo... eu vou traçar aqui os cenários possíveis, tá? Porque, como eu falei, não está definido. É uma coisa que vai ser voto a voto. Eu, mais para frente, vou fazer a previsão. Vai ganhar tal, vai perder tal. Mas, agora, em fevereiro de 2024, vejo indefinido uma leve inclinação para o Biden. E o que eu falo sempre, se a disputa for Joe Biden e Donald Trump, só os dois, ganha o Biden. Se a disputa for Joe Biden, Donald Trump, Kennedy Jr., Jill Stein, Cornel West, fulano de tal, ciclano, aí ganha Trump. Porque os pequenininhos vão tirar votos do Biden. Tá? Então, esses são os cenários postos. Depende desses outros players. E uma situação bem importante. O Trump, vamos supor que ele vença. Eu vejo os democratas conseguindo recuperar uma maioria no Congresso. E conseguindo recuperar uma maioria do Congresso, eles vão, mais adiante, conseguir impedir o Trump de governar praticamente. Então vai dar muito problema, muito pano pra manga, e eu vejo o Trump sendo preso. O que está no destino dele é ser preso, de um jeito ou de outro, tal como está no Bolsonaro. Só que o Trump tem um poder econômico muito maior, tem um monte de coisa que ele tenta, né, atrapalhar, uma energia muito mais perigosa, até do ponto de vista armamentista, lá nos Estados Unidos, e ele está conseguindo postergar. Mas a hora dele vai chegar, vai ser preso de um jeito ou de outro. Agora, temos que torcer para que não vença, porque Biden é um presidente ruim, mas o Trump é bem pior. Tá? Então, é uma situação de uma democracia de fachada sobre o Biden ou realmente um totalitarismo declarado sobre o Trump. Essa que é a dicotomia americana. É o coisa ruim e o pior ainda. É assim que funciona lá. Olimpíadas de Paris, né? O pessoal está perguntando aqui, o Mário Teixeira está perguntando, né? Olimpíada de Paris. Tem alguma merda vindo aí? Tem. Atentado. Eu tenho feito previsões e nós acertamos lá no nosso canal questões de ameaça à bomba lá em Paris. Acertamos questões do pessoal atacando o Louvre, né? Atacando ali a Mona Lisa. A sorte que a Mona Lisa tem aquele vidrinho, né? Tanto extremistas de um lado quanto de outro, vai dar problema. E a Olimpíada de Paris vai ter, sim, um atentado contra pessoas que não tem nada a ver com história nenhuma, contra transeuntes ali, vai dar problema. Eu vejo para a França, ainda eu continuo com essa visão. Quando eu vejo alguma coisa sobre a França, vem nitidamente algum tipo de prédio público, alguma situação enfim, algo histórico pegando fogo na França. Tá? E já teve com a catedral, né, lá uns anos atrás, mas eu vejo uma outra coisa. Tá? Me parece que é uma coisa que vai ser planejada para justamente chocar as pessoas. Tá? E a França também tem essa questão, né, do preconceito ali, preconceito religioso, as pessoas não podem mais manifestar determinada fé, aí tem a questão do extremismo também religioso do outro lado. Então, a França está com uma energia bem pesada. Eu diria que dos países da Europa Ocidental, né, a França é o que está com a energia pior para esse ano. Pior. E eu pego de novo a questão lá do Sol, né, do número 8, aquela coisa toda. A gente pega os reis da França, né, o rei Sol, aquela coisa toda. Então, a França, ela tem uma energia muito correlacionada a essa questão da intensidade, da verdade, daquela coisa toda vindo à tona assim, de repente, né, dos extremos. Enfim, então a França esse ano vai ser palco de algumas situações bem complicadas a nível de protestos, de crises políticas e de atentados. Uhum. Tem uma coisa que até gostaria de perguntar para o pessoal que eu não sei, né? Pela minha lógica, eu acho que sim, né? Mas como eu não acompanho esporte, essas coisas, a Rússia foi banida das Olimpíadas, ela não vai participar por causa da guerra, essa coisa das sanções, né? A Rússia é uma das que tem o quadro de medalhas, assim, né? Rússia, China, os Estados Unidos são os que dominam os quadros de medalha. Eu não sei se a Rússia foi tirada das Olimpíadas, depois vocês me falam aí nos comentários se ela está fora da Olimpíada, tá? E a questão também, né? Calharia muito bem, né? Já que a Olimpíada acontece agora em julho, agosto, né? Imagina um atentado contra a delegação norte-americana, né? E aconteça ali mortes e o Biden entrando, então é uma espécie de mini 11 de setembro acontecendo na França para poder mexer até com o quadro eleitoral norte-americano, né?
em algum momento, o Biden vai trazer ali toda a máquina que ele tem na mão, né, da questão do sentimento de guerra dos Estados Unidos, que o americano, né, o estadunidense, né, eles gostam, né, de um negócio, um conflito, parece. Eles gostam de se meter no território dos outros, né? Então vai ter essa situação de pegar algum pretexto. Eu não digo exatamente que vai ser um atentado contra a delegação americana, mas por volta dessa época ali, julho, agosto, as garrinhas do Joe Biden virão à tona também, ele tentando usar a máquina para mexer com o sentimento das pessoas ali. Vai lançar alguns pacotes de ajuda social, algumas coisas que não fez em 4 anos, mas vai fazer agora, para tentar ali se salvar, né? E vai ter repercussão nas eleições. Em paralelo a isso, nas eleições vamos ter também tentativas enfim, de espionagem, de contra-espionagem, a Rússia e Estados Unidos, a Rússia tentando se meter nas eleições, os Estados Unidos tentando acusar de coisas que eles próprios fazem. Então vai ficar aquela sinuca ali, aqueles dois lados se degladiando, né? E isso é interessante para quem está no poder, para poder ter aquele discurso de defensor da América, né? Para poder mostrar algum tipo de força que não mostrou nesses anos todos, né? Agora, essa questão da Olimpíada, eu também não sei muito de esporte, não, mas pelo que eu sabia, o pessoal pode confirmar nos comentários, a Rússia foi banida, mas existe uma outra fórmula. Eles participaram de algumas competições esportivas, não como a delegação da Rússia, do país, mas a delegação de atletas russos, é uma coisa nessa direção. É como se não fosse a instituição, o país Rússia, mas os atletas russos. É uma coisa diferente para o Comitê Olímpico, se eu não me engano. Tá? Se eu não me engano, corrijam se. Eles colocaram aqui, Pedro, que os atletas vão poder participar, mas não vai poder usar a bandeira russa. Né? Então, eu não sei como é que vai noticiar ali no quadro de medalhas, que não pode botar a bandeira russa, vai colocar lá, né? Sei lá, melmaquianos, né? Liliputianos, da onde que vem esse povo que vai Se eu ganhar? não me engano, eles utilizam a própria bandeira da Olimpíada, a própria bandeira do COI, aquelas 5 coisinhas. Se eu não me engano. Se eu não me engano, teve isso numa última competição. Foi o que, gente? PAN, eu não sei. Ou não, PAN foi americano, gente. Copa do Mundo, alguma coisa teve aí de competição da Rússia, ou campeonato mundial de alguma coisa da guerra para cá, que teve essa situação da Rússia não poder utilizar mais como país, né, a bandeira russa, mas era algum símbolo ligado ao COI que foi utilizado. E vai ficar nessa competição, sempre essas 3 potências ali, até no esporte. Estados Unidos, a China e a Rússia. Eu diria até que a China vai se dar bem nessa Olimpíada. A China vai vir com sangue nos olhos nessa Olimpíada, vai até se destacar bastante. Mas Pessoal pessoal perguntando sobre Kamala Harris, perguntando sobre Michelle Obama. Eu não vejo, pelo mapa astrológico dos Estados Unidos, eu não vejo os Estados Unidos sendo governado por uma mulher. Ele tem um mapa olimpíaco, ele é Zeus, ele tem um ascendente em Júpiter, o arquétipo de Zeus, do masculino, do patriarcado, é muito forte ali, né? Então eu não vejo isso acontecendo. Não sei se o Pedro tem uma visão diferente da minha. Olha, realmente, você vê que o símbolo dos Estados Unidos, né, o animal é a águia, né? A águia é o animal preferido de Zeus, né? Ele próprio se transformava em águia em vários momentos, inclusive quando ele raptou Ganimedes ali, porque Ganimedes era muito bonito. Então, é uma situação que, no curto prazo, realmente eu não vejo. Em dado momento vai ocorrer, mais dia menos dia vai, mas é uma coisa que a sociedade dos Estados Unidos vai precisar se transformar muito. Não vai ocorrer porque não há essa brecha no momento. Porque, por exemplo, a Nikki Haley, que é a candidata que desafia o Trump, ela vai perder. Trump na nomeação republicana. Eu gostaria muito que ela vencesse. Eu gostaria muito. Ela é conservadora, mas ela é uma voz menos pior do que o Trump. Seria um debate melhor, com mais civilização para a política. Mas ela não vai vencer o Trump. Do ponto de vista democrata, a Kamala Harris seria muito mais interessante que o Biden. Mas ele, né, não quer largar o osso, literalmente. Né? E o pessoal lembra sempre da Michelle Obama. Eu acho que a Michelle Obama é um nome perfeito. Tá? Ou mesmo a própria Oprah também, que o pessoal lembra sempre. São 2 mulheres que, se concorressem, venceriam a eleição. Venceriam. Mas não vão concorrer. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É a mesma coisa aquela velha lógica, né, do se.
Às vezes a pessoa, se fizesse um comércio de tal coisa, seria muito rico, mas a pessoa não faz. Então ela deixou de ter aquela oportunidade. A pessoa saiu o resultado da Mega Sena. Se tivesse jogado naqueles números que sempre joga, teria ganho, mas não jogou naquele dia. Então é essa a questão. Eu não vejo dando essa oportunidade para as pessoas corretas nesse momento da história para poderem quebrar essa energia ali do patriarcado. Mas Michelle Obama venceria com as mãos nas costas do Trump, mas venceria mesmo. Com os pés nas costas, o Trump, com certeza. E a Oprah também venceria facilmente. A Kamala Harris teria uma certa dificuldade, mas venceria. A grande questão é que não vejo essa disputa saindo dessa energia masculina para esse ano. Tá? Realmente são esses dois senhores ali, né? Que não é nada questão, para mim não é nada de questão de idade, sendo bem sincero. Para mim não há problema o Biden ter 81 anos, o Trump ter 70 e blau. O problema não é a idade deles. O problema são o que eles representam e as falas deles. Tá? As falas deles. Um Trump falando bobagem, que o Trump também começou a ter problemas agora de memória, começou a confundir as coisas, e a reputação dele, a imagem dele começou a cair, que estava uma crescente. De outubro para cá, outubro até meados de janeiro, ele começou a crescer, liderar todas as pesquisas e tal. Ele começou a se confundir, trocar as coisas, as palavras também, aí começou a cair, a arrefecer o movimento trumpista. Então, não é questão da idade, é questão do nível de bobagem que eles falam, do nível de bobagem. E você acha que rola uma guerra civil lá nos Estados Unidos, como o pessoal tem aí previsto? Não acho que rola guerra civil, mas eu acho que rola, sim, muito protesto, muita coisa violenta, muita coisa de barbárie, mas não guerra civil. Tá? Vão ter algumas bravatas, algumas ameaças, vai ter Estado tentando ter sua própria independência, mas não vejo isso se postergando muito, não. Tá? Vai ser uma coisa que, em dado momento, os ânimos vão acalmar. Tá? Dado momento, mas para frente, bem depois da eleição. Exatamente. Bom, estamos aqui já nos nossos finalmente, né? Quase 2 horas de live. Passamos por diversos assuntos aqui, porque realmente o mundo está bastante cheio de... Tem muvuca de tudo quanto é lado, né? Não vai acontecer o apocalipse, né? Nem o da Baby Consuelo, então pode ficar tranquilos, esse apocalipse é uma invenção. A gente, na verdade, os apocalipses acontecem dentro da gente toda vez que a gente tem que terminar alguma coisa, a gente tem que finalizar alguma coisa, fechar um luto, né? Esses são os nossos apocalipses diários, e o povo palestino está vivendo o seu apocalipse ali, né? As pessoas ficam preocupadas com o seu apocalipse no seu rabo aqui, que não está acontecendo, mas não vê o que está acontecendo lá na outra situação. Então pode ficar tranquilos nesse sentido, tá? Muita coisa acontecendo, vai ser um ano surpreendente, vai ser um ano também de muito aperto, por conta de Saturno, do número 8, como já falamos aqui. E aí eu vou deixar aqui a fala final do Pedro, já se despedindo aqui, para a gente encaminhar para o final da live. Eu quero agradecer mais uma vez a você, todo mundo que nos acompanhou. Peço desculpa, gente, pelo áudio, pela imagem, faltou luz no meio da live, mas a gente continua. E é isso que eu faço sempre lá no canal, e eu tento ser o mais transparente possível. Às vezes eu faço até uma comparação, sabe, com aqueles horrorosos apresentadores lá alguns dos anos 90, que tinham um cacetete na mão, eu fico com a minha régua rosa, aí eu xingo o Bolsonaro, bato com a régua na mesa, o pessoal do meu canal se diverte para me atrapalhar. Mas o que eu quero que vocês entendam, façam boas ações, tenham bons pensamentos, se conectem não a religiões, não ao pastor, ao padre, mas se conectem à deidade que vocês acreditam. Não ao Jesus que foi inventado, mas ao Jesus que está dentro de você. Não ao Ganesha que foi inventado, ao Ganesha que está dentro de você, ao Buda que foi inventado, mas ao Buda que está dentro de você. Isso independente da deidade. Eu estou aqui com uma blusa, um Apolo, e é um dos deuses que eu mais cultuo, meus deuses preferidos. E eu convido todo mundo a conhecer também essas deidades diferentes, porque isso ressoa. A Grécia Antiga está na nossa civilização ocidental, e se ela tivesse sido utilizada para o bem, os ensinamentos gregos tivessem sido utilizados, a gente estaria numa sociedade muito mais progressista hoje em dia. Mas não estamos. Então, se conecte com deidades diferentes, não tenha medo de pesquisar, de procurar. Não vai cair um raio na sua cabeça se você pesquisar sobre um deus nórdico, grego, africano, hindu,
polinésio, não vai cair um raio na sua cabeça, que as pessoas têm medo, né? Aquela coisa religiosa, né? E tudo mais. Então, lá no meu canal, vocês vão encontrar, canal Pedro Baldan, vão encontrar conteúdo com previsões. Inclusive, toda semana nós temos o Pedro Livre, que são as confirmações de previsão. Todo mês passado eu comecei com a retrospectiva de acertos. Nós tivemos, só em janeiro, 52 acertos de previsão. 52. Catalogados lá, tá direitinho no YouTube, 52 acertos. Então, todo mês nós vamos fazer. Tem previsões, tem magias, tem simpatias para você melhorar a sua vida, tem mantra, tem som de prosperidade, tem um monte de coisa, tem puxão de orelha também quando tem que puxar, né? E tem estímulo para que você conheça a espiritualidade, as energias, para que nós possamos viver em mais harmonia no planeta, para que você possa ter mais vitalidade, mais prosperidade, mais amor e mais harmonia com os semelhantes. Convido o pessoal para ir lá no meu canal, Pedro Baldança. Convido o pessoal que é do meu canal e veio ver aqui a live com a Astrologia Sistêmica a também seguir o professor Carlos, comentar nas coisas, se inscrever também, que tem muita gente de lá para cá. E, enfim, façam essa força, essa ponte se manter viva entre essas pessoas aqui que tentam trazer um pouco de luz em meio a essas trevas. Aqui eu estou nas trevas da Enel, mas em meio às trevas ali da ignorância que o pessoal, que os pseudo-videntes tentam colocar. Ai, tem que estocar comida. Ai, que vai ter um tsunami no Brasil. Ai, que vai ter um terremoto de 11 graus que vai acabar com a placa tectônica das Américas. Ai, que vai ter, que o mundo vai acabar, que vai cair um meteoro, os 3 dias de escuridão. Só bobagem. Então, a gente tenta trazer um pouco de luz aqui em meio a essas trevas. Se inscrevam lá no meu canal, marquem suas consultas, que também não falo de apocalipse em consulta, tanto nos mapas do professor Carlos quanto nas minhas consultas com cartas, a gente tenta colocar o que para as pessoas? Direcionar. Olha, vai acontecer tal coisa. Isso aqui é ruim, tenta ir por outro caminho, tenta fazer assim assado para ver se você consegue amenizar, faz tal coisa. E é isso que a gente tem que tentar fazer, orientar os nossos amigos que estão nos assistindo a melhorar suas vidas, né? Lá no nosso canal, tem também os rituais. Todo mês temos rituais. Esse mês, Hecate para quebra de negatividades e o ritual chinês para prosperidade. Mês de março, já vamos ter também outro ritual. Então, procure lá direitinho o nosso conteúdo para que vocês possam estar sempre ligados, tá bom? E quero agradecer também o pessoal que me aturou aqui essas horas todas, mesmo no escuro, o pessoal que mandou, falou que me acompanha, pessoal que nunca me viu, muito obrigado. E obrigado também, Carlos, por ter me chamado aqui. Pode chamar sempre. Tá bom? Eu que agradeço a sua disposição, Pedro, de estar aqui, de estar conversando nessa segunda-feira de tanto tumulto, é calor, é luz que cai, né? Estamos aí nessa batalha toda. Agradeço também ao pessoal que esteve aqui com a gente, teve muita contribuição, as contribuições do pessoal, as perguntas, né, os comentários. É sempre muito gratificante a gente fazer essa live e gratificante que vocês acompanhem o nosso trabalho, né? Que vocês vão lá, se inscrevam no canal do Pedro, se inscrevam aqui no nosso canal, para a gente poder manter essa egrégora mais de conscientização que o Brasil está precisando, né? Então, assim, vai lá, dá o like, se inscreve, faz o seu comentário, né, participa desse movimento todo, tá? É isso, pessoal, uma boa noite, uma boa semana para vocês, vamos ver o que a semana nos traz aí, que já começou quente, né? Vamos ver o que vai desdobrar, né? Uma boa semana a todos. Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Até mais, pessoal. Beijão na alma de todos. Tchau, tchau. Gostou da entrevista? Então, que bom. Curte, comenta, compartilha esse vídeo para que ele chegue a mais e mais pessoas. Se inscreva aqui no nosso canal e também lá na Astrologia Sistêmica, tá bom? Querendo marcar sua consulta comigo ou participar do ritual desse mês, me procure. 21979064248 é o nosso Zap já. Nessa mesma descrição aqui embaixo, você vai encontrar os links do Grimório de Afrodite, curso de Reiki Usui nível 1 e nível 2, som da prosperidade, som de abúndia, mantra de Lakshmi, mantra de Ganesha, mesa radiônica quântica e muito mais. Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos. Não esqueça de se inscrever e de compartilhar. Um forte abraço para você. Agradeço também ao Carlos Armite e à Astrologia Sistêmica e a todo o público deles, a todo o nosso público aqui, todo mundo unido em prol de algo melhor para a nossa sociedade. Um forte abraço, que os deuses nos abençoem. Prosperidade sempre.